Olá, muito bom dia para você que acompanha a TV da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, também as redes sociais do Legislativo Caxiense. Iniciamos a semana nesta terça-feira com a sessão ordinária. Estão inscritos no grande expediente os vereadores Rafael Bueno e Estela Balardim. Acordo de lideranças, teremos a presença de duas entidades aqui de Caxias do Sul, o TA Juntos e a APECAM. Em discussão, 5 projetos durante a ordem do dia. Entre eles, a votação, a moção de autoria coletiva de contrariedade ao veto presidencial número 38 de 2024, que dispensa a reavaliação periódica para aposentados por incapacidade permanente. Também requerimento de autoria do vereador Alexandre Bortoluz, que pede espaço de tribuna livre para o 12º BPM de Caxias do Sul. Também requerimento para a revisão e que seja instalada uma comissão temporária especial para a revisão do regimento interno aqui da Câmara de Vereadores e também requerimento que solicita do vereador Capitão Ramon informações sobre quais unidades básicas de saúde necessitam de recursos provenientes de emendas parlamentares, entre outros assuntos que vão ser debatidos e votados aqui na sessão desta terça-feira. TV Câmara Caxias, na comunidade todo dia. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Informo que nos termos da resolução de mesa 1164/A de 2023, fica assegurada a participação remota das vereadoras e vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da nominata das vereadoras e vereadores que compõem a 19ª legislatura, bem como das vereadoras e vereadores inscritos no grande expediente de hoje. Pois não, presidente. Presidente Lucas Carinato, mesa diretora Wagner Petrini, Andressa Marques, Bortola e Andressa Malman. Vereadores da 19ª legislatura, Aldonei Machado, Caleb Garbim, Capitão Ramon, Cláudio Libardi, Daiane Melo, Daniel Santos, Edson da Rosa, Eloy Frisso, Estela Balardim, Iago Morandi, Juliano Valim, Marisol Santos, Pedro Rodrigues, Rafael Bueno, Rose Frigeri, Sandra Boneto, Sandro Fantinel, Tenente Cristiano Becker. No grande expediente, Estela Balardim e Rafael Bueno. Seria isso, presidente. Obrigado. Informo que a vereadora Marisol Santos está em representação desta casa no Fórum de Debate O Futuro que Queremos na Fundação Marco Polo. Solicito às vereadoras e vereadoras que registrem sua presença no terminal eletrônico e no livro de presença. Passemos ao espaço das pequenas comunicações, pelo tempo de 1 minuto por vereador inscrito, para apresentação de voto de pesar, de louvor ou de congratulações. A palavra está à disposição das senhoras vereadoras e vereadores. Peço a palavra, presidente. Pois não, vereador Bortola. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, só um momentinho que eu vou botar o tempo. Agora sim. Faço um voto de congratulações aos atletas caxienses Marcelo Dorigon Sardi e Anselmo Cara. Ambos conquistaram 2 medalhas de ouro na Copa do Mundo de Karatê, disputada em Roma, na Itália, no último domingo, dia 30/3. As conquistas ocorreram nas categorias Kata e Kumite. E aqui ficam os meus parabéns a esses 2 atletas que representaram muito bem a cidade e o país saindo vitoriosos. Também quero fazer um voto de louvor aos guardas municipais Godoy, Nunes e Berenice, em razão da prisão de um indivíduo por tráfico de drogas, realizado no dia 28/3 de 2025, no 1º de maio, próximo ao Mato Sartori. O traficante estava portando 111 porções de crack, 107 porções de cocaína, 29 porções de maconha e dinheiro em espécie. O combate à criminalidade sempre terá o reconhecimento meu e do meu gabinete. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Bortola. Com a palavra, a vereadora Andressa Marques. Obrigada, senhor presidente. Peço a palavra. Nobres colegas, vereadores e vereadoras, as pessoas que nos acompanham aqui hoje, pessoal que também nos acompanha de casa. Eu gostaria de fazer, infelizmente, um voto de pesar aos familiares de Victoria Cristina Franciscone. Com respeito, carinho e admiração, a vereadora que subscreve esse voto de pesar e sua assessoria lamentam a grande perda. Vitória Cristina, de 27 anos, foi diretora do Diretório Central de Estudantes da Universidade de Caxias do Sul em diferentes momentos da sua graduação. Sua partida deixa uma lacuna imensa, mas seu legado de estar sempre sorrindo e alegre permanecerá sempre presente em nossas memórias. Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências à família e aos amigos de Vitória Cristina Franciscone, com a certeza de que sua memória será eternamente respeitada e lembrada por todos nós. Era isso. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereador Andressa. Com a palavra, vereador Cláudio Libardi.
Meus cumprimentos, presidente, meus cumprimentos aos demais vereadores, ao senhor e à senhora que nos acompanham de casa também pelas redes sociais. Gostaria de apresentar um voto de pesar pelo falecimento de Júlio Maia, em especial ao meu amigo, filho do Júlio, Ricardo Maia, que no último período despendeu muito de seu tempo para ficar do lado de seu pai, que se encontrava adoentado. Então, meu abraço a ti, Ricardo, e a todos os teus familiares. E estamos todos pesarosos com o falecimento do seu pai, Júlio Maia. Obrigado, presidente. Obrigado. Com a palavra, vereador Cristiano Becker. Bom dia, presidente. Bom dia aos nobres colegas vereadores, a quem está aqui no nosso plenário, a quem está nas redes sociais acompanhando pela TV Câmara. Senhor presidente, muito rapidamente quero parabenizar a nossa equipe que muito corajosamente, na sexta-feira, num jogo de futebol, enfrentou o Executivo de Caxias do Sul, né? Foram guerreiros. Foram guerreiros, apesar de estarmos um pouco desfalcados, né? Parabenizar a vereadora Andressa, que representou muito bem o time da Câmara de Vereadores, mas ela é a única mulher que jogou conosco lá, né? E eu vou dizer que foi uma guerra quase aquele jogo lá, viu? Te parabenizar todos os nossos colegas aí, então, né? Apesar de termos tomado uma saraivada de gol de 5-1, né? O nosso gol foi o do Wagner Petrini, foi do moleque. Nosso goleador ali, ó. Né? Então, era isso. Espero que a gente tenha mais momentos como esse de confraternização que faz bem para a nossa saúde mental, né? E para a relação entre legislativo e executivo. Né? Agora, eu acredito que né? A aproximação faz bem para o nosso... para a comunidade como um todo. Era isso, senhor presidente e nobres colegas. Obrigado, vereador Cristiano. Parabéns aos colegas que participaram desse jogo, que foi épico, praticamente. Encerrada as pequenas comunicações. Com a anuência dos líderes, essa sessão ordinária abre espaço de 5 minutos para a manifestação dos representantes da Associação TEA Juntos. Passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício 344/2025. Pois não, presidente, senhor presidente, Lucas Carinato, vereadores e vereadoras que o presidente subscrevem, observadas as disposições regimentais, solicitam espaço de acordo de lideranças da sessão do dia 1º de abril de 2025 para representante da Associação TEA Juntos, com a finalidade de abordar as demandas dos autistas. Atenciosamente assinam eletronicamente este vereador Alexandre Bortoluz, PP, Aldanei Machado, PSDB, Andressa Malman, PDT, Daniel Souza dos Santos, Republicanos, Iago Stock Morandi, PL, Sandra Boneto, Novo, Sandro Luiz Fantinel, PL, Wagner Petrini, PSB. Seria isso, presidente. Obrigado. Solicito ao vereador Bortola que acompanhe a representante do TEA Juntos, Jussara, até a tribuna para a manifestação do tempo de até 5 minutos. Quer dar um bom dia antes? Bom dia. Eu sou Davi. Eu sou autista. O meu lugar aonde o meu quiser. Eu não treinei isso. Eu juro. Posso começar? Tá ok. Bem, primeiro, meu bom dia a todos. Meu bom dia ao nosso presidente e meu amigo Lucas Carinato. Eu quero também fazer um agradecimento aqui ao meu grande amigo Bortola, que nos cedeu esses 5 minutos. Também quero dar um bom dia para toda a família TEA Juntos, que estão nos ouvindo nas redes sociais e também no canal da Câmara YouTube. Bem, hoje eu vou trazer um pouco sobre a conscientização do autismo no olhar de todas as famílias atípicas.
Hoje gostaria de trazer para vocês, nobres vereadores, a perspectiva das famílias atípicas e que se espera sobre a conscientização do autismo. Fala-se muito de inclusão, acessibilidade, respeito, prioridade, direitos, mas o que significa isso tudo para as famílias? Lerei alguns depoimentos, porém não identificarei as famílias. Chamarei de famílias A, B ou C, somente para trazer para vocês as nossas demandas. Davi, se comporte. Desculpe. Isso. Família A. E assim vai ser sucessivamente. Conscientização do autismo para mim é ver meu filho sendo tratado com respeito e igualdade, é ter acesso à educação, lazer, atendimento que ele necessita. Entender se as famílias gritam ou se correm é porque só querem o básico para seus filhos. Chega de olhares e julgamentos, chega de empatia somente com palavras bonitas nas redes sociais. Conscientização é desejar que o meu filho seja permanente e feliz nos espaços sociais que ele esteja. Meu medo de muitas mães de adolescentes é que eles fiquem, por vezes, podendo estar no meio de muitos e se sentir só. O nosso maior medo é o bullying, que muitas vezes provocam marcas para toda a vida. Rebeca, vem buscar seu irmão. Desculpe, senão ele não... Vem buscar seu irmão. Bem, ter um filho atípico é isso, no meio de vários discursos acontecer essas coisas. Obrigada pela compreensão. Bem, a conscientização que eu quero para o meu filho era a melhor inclusão escolar, que não precise se humilhar para lutar por intervenções, para melhor auxiliar meu filho para se tornar um adulto funcional, que possamos sair na rua sem olhares de preconceitos, que possamos carregar essa vida atípica cada vez mais leve e sem discriminação. Precisamos de palestras em firmas, escola e em todo lugar possível. A conscientização do autismo, para mim, começa quando o SUS não consegue tratar as demandas como deveria. Aqui está a minha amiga aqui, que hoje está representando as doenças raras, que sabe do que eu estou falando. Né, Viviane? Que o SUS nos respeite. Eu, como mãe autista, procuro fazer terapias dele em casa e sem conhecimento, porque se eu esperar que o SUS faça, meu filho hoje não falaria. Esse é o depoimento de uma mãe que mais me doeu, porque muitos de nós não temos tratamento. Muitos de nossos filhos ainda não têm tratamento e têm que ficar estudando escola e ajudando o seu filho no melhor que seja possível. A falta de conscientização começa novamente no SUS. Precário, atendimento sem o mínimo de vontade. Atendimento, às vezes, em apenas 30 minutos. Que criança que tem necessidade se desenvolve em 30 minutos de tratamento? Conscientização é ter atendimento digno de saúde novamente. Nossos filhos não têm neurologistas. Quantas de nós estamos mais de 3 anos na fila? O SUS novamente. Esperamos também que as pessoas que se dizem pela causa sejam mesmo pela causa e não só por engajamento. Não temos direitos iguais para os nossos filhos. Queremos que eles frequentem a escola. Conscientização para minha filha era poder ficar na escola o tempo integral e não em somente 1 hora de terapia. Bem, eu poderia ler muito mais relatos e mostrar aqui para vocês que dentro do nosso município, pois aqui nós estamos e aqui nós pedimos, é que a conscientização do autismo, infelizmente, ainda não chegou. Só está em placas, só está em Instagram, só está em redes sociais. E o que nós, famílias atípicas, esperamos de vocês, senhoras vereadoras e senhores vereadores, é que vocês tenham a conscientização que a pauta do autismo precisa ser mais do que uma escuta. Precisamos de verdadeiras atitudes. Chega de politicagem, que fingem se portar com o tema. Chega de políticos que só querem fotos. Houve vereadores nessa casa que só aceitaram ouvir sobre o autismo em ano de eleição. Mas lembro também daqueles que valorizaram
e passaram e levantaram a bandeira do autismo, trazendo a visibilidade para a nossa causa. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço a diretoria da minha associação TEA Junto e a todos que acompanham as redes sociais. Gostariam que vocês, que visse apenas 59 segundos de um filme que eu trouxe para vocês. But yours, wide open doors, hold on, keep on, even when the road seems very long. Open your eyes. Even if it's cold now, there's one thing you should know. Rain will turn into snow. All the rain turns to snow. Everyone. Sociedade. Vereadoras e vereadores, nós pedimos que vocês, cada um de vocês, seja esse isopor desse porco-espinho para os nossos filhos autistas. Muito obrigada. Obrigado, Jussara. A mamãe vai ficar. Nós vamos passear. Com a anuência dos líderes, essa sessão abre espaço de 5 minutos para manifestação de representante da APECAM. Passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício 389/2025. Pois não, presidente. Excelentíssimo senhor vereador Lucas Carnato, presidente da Câmara Municipal, os vereadores que apresentem subscrevem, observadas as normas regimentais, solicitam espaço de acordo de liderança na sessão ordinária do dia 1º de abril de 2025 para a APECAM, a organização sem fins lucrativos e que atende gratuitamente pessoas com diagnóstico de câncer e em situação de vulnerabilidade. Quem falará em nome da entidade, que completa 20 anos em 2025, será a senhora Micaela Martins, assistente social. Atenciosamente assinam eletronicamente este documento Rafael Mocorra Bueno, PDT, Andressa Campanhar Marques, PCdoB, Daiane Melo, PL, Estela Balardim da Silva, PT, Juliana Valim Soares, PSD, Wagner Petrini, PSB. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador Bortola. Solicito ao vereador Rafael Bueno que acompanhe as representantes da APECAM até a tribuna para manifestação pelo tempo de até 5 minutos. Precisa subir ou não? Acho que aqui tá bom, né? Não precisa subir, né? Acho que não. Podemos? Sim. Então tá. Bom dia, senhoras e senhores, comunidades presentes e a todos os usuários que se encontram presentes, nosso diretor executivo e parte da equipe técnica. Gostaria de iniciar agradecendo a esta casa pelo espaço concedido à APECAM e a todos que participaram do nosso seminário 20 anos acreditando na vida.
Esse encontro reafirmou a importância da solidariedade e do engajamento da comunidade para a continuidade do nosso trabalho. A APECAM, a Associação de Apoio às Pessoas com Câncer, é uma organização da sociedade civil que há 2 décadas presta atendimento gratuitos a pessoas diagnosticadas com câncer, em situação de vulnerabilidade social e pessoal, com 15 unidades de atendimento em todo o Rio Grande do Sul, sendo 11 delas casas de apoio. Oferecemos suporte essencial para que os usuários e seus acompanhantes tenham melhores condições durante o tratamento. Na APECAM, nós temos acolhimento institucional provisório, com hospedagem gratuita para os usuários e acompanhantes, além de alimentação e transportes até os locais de tratamentos. Acompanhamento social, psicológico e nutricional. Temos uma equipe de assistentes sociais e psicólogos que acolhem, orientam e auxiliam os usuários na busca por direitos, benefícios sociais e suporte emocional. Além disso, contamos com um programa de assessoramento, garantia e defesa de direitos. Além dos atendimentos individuais, promovemos oficinas e atividades em grupos de apoio, artesanato, reiki, pilates, entre outras atividades. Essas ações são fundamentais para fortalecer o bem-estar físico e emocional dos nossos usuários, ajudando a reduzir a ansiedade e proporcionando momentos de convívio e troca de experiência. Este ano, estamos com 540 cadastros ativos e passamos de 6.500 atendimentos. Nosso trabalho só é possível porque contamos com a solidariedade de pessoas que acreditam na vida, tanto quanto nós. E existem várias formas de contribuir. Doação online através do nosso site aapecam.com.br ou presenciais. Diretamente na nossa unidade, doações via Pix, e a nossa chave é o CNPJ 07-280-658-008-10. Nós contamos com os mensageiros que podem retirar a doação na residência do colaborador. Além disso, quem puder e quiser, pode ser um voluntário da APECAM. Nossa missão vai muito além do suporte prático. Queremos garantir que cada pessoa atendida pela APECAM se sinta acolhida, respeitada, para enfrentar o tratamento com dignidade e qualidade de vida. Por isso, faço um convite a todos vocês. Venham conhecer a APECAM, sejam voluntários, contribuam da forma que puderem. E hoje, a nossa sede em Caxias do Sul está localizada na Rua Raul Pila, 136, bairro Presidente Vargas, muito próximo ao Hospital Geral. Nosso atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13 às 17. Acreditamos na vida e no poder de solidariedade. E é com essa certeza que seguimos há 20 anos transformando realidade. Deixamos também o nosso informe Acreditar para que todos possam acompanhar o nosso trabalho. E, juntamente comigo, está representando os usuários a Franciele, que hoje está em tratamento oncológico com câncer de mama. O nosso muito obrigado e gostaríamos de passar uma breve parte do nosso vídeo institucional. Há 20 anos, a APECAM faz a diferença na vida de inúmeras pessoas que enfrentam o câncer. Presente em 15 cidades do Rio Grande do Sul, oferece gratuitamente atendimentos sociais, psicológicos, nutricionais e orientação jurídica. Esse acolhimento só é possível com a ajuda de pessoas como você, que colaboram com essa missão. Juntos podemos fazer mais pessoas acreditarem na vida. Conheça, participe e contribua. Saiba mais em aapecam.com.br. Há 20 anos, a APECAM faz a diferença. Muito obrigada na vida a todos. De inúmeros. Obrigado, parabéns pelo trabalho das representantes da APECAM. Passemos à ordem do dia. Em discussão única e votação, a moção 5/2025, de autoria coletiva, a moção de contrariedade ao veto presidencial número 38/2024. Com a palavra, um dos autores para a leitura da moção.
Pois não, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Os vereadores que presentes subscrevem, observadas as normas regimentais, apresentam moção de contrariedade ao veto presidencial número 38/2024, nos termos que passam a expor. Os brasileiros que recebem o benefício de prestação continuada, BPC, estavam prestes a conquistar um grande avanço em seus direitos com a aprovação no Congresso Nacional do projeto de lei número 8.949/2017, de autoria do deputado federal Ronei Nemer, PP do Distrito Federal, que tinha como objetivo alterar as leis 8.213 de 91 e 8.742 de 93, para dispensar o beneficiário BPC da reavaliação periódica quanto a incapacidade for permanente, irreversível ou irrecuperável. No entanto, a esperança deste grupo significativo de pessoas e seus familiares foi ceifada quando o presidente Lula decidiu por vetar completamente o referido avanço legislativo, por meio do veto presidencial número 38/2024, tentando justificar a desarrazoada decisão, alegando que a proposição legislativa contraria o interesse público e que a medida poderá ocasionar potencial aumento da despesa pública obrigatória de caráter continuado. Por certo que as infundadas justificativas não devem ser toleradas, sendo imperiosa a mobilização de entidades dos agentes públicos e da população para cobrar os deputados federais e senadores para que votem pela derrubada do veto e consequente aprovação e efetivação desta importante conquista para as pessoas que já enfrentam inúmeras dificuldades. Exigir a realização de perícia de forma periódica para que as pessoas com deficiência permanente possam manter seus singelos benefícios é impor um fardo desnecessário, injustificável e prejudicial para quem já sofre demasiadamente com as limitações e barreiras do dia a dia, sendo a medida contrária ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Importante destacar que o projeto de lei número 5.332/2023, aprovado pelo Congresso Nacional, dispensa de novas perícias médicas às pessoas com deficiência cujas limitações sejam atestadas como irreversíveis, irrecuperáveis ou permanentes, em ato da própria perícia do INSS, e excetua da dispensa os casos de suspeita de fraude ou erro. Em Caxias do Sul, 4.150 famílias dependem do benefício de prestação continuada, BPC, segundo informações obtidas diretamente no site do Governo Federal, sendo que esta Casa Legislativa deve manifestar total apoio a essas pessoas que tanto necessitam. Ante o exposto, contamos com a acolhida dos nobres pares para aprovação da presente moção de contrariedade ao veto presidencial número 38/2024, com envio de cópia dessa moção aos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, às lideranças partidárias do Congresso Nacional e à Rede Observatório BPC, para ampla divulgação e mobilização para que o Congresso Nacional derrube o referido veto. Caxias do Sul, 20 de março de 2025, 150 anos de colonização, 135 anos de emancipação política. Assinam este documento vereador Alexandre Prestes Bortoluz, PP, Caleb Becker Garbim, PP, Daiane Melo, PL, Daniel Souza dos Santos, Republicanos, Edson da Rosa, Republicanos, Iago Stock Morante, PL, Sandra Boneto, vereadora do Novo, Tenente Cristiano Becker, PRD. Seria isso, presidente. Obrigado. Só destacar a presença dos representantes aqui, os atletas do APAFUT e da UX. Bem-vindos à Casa do Povo. Em discussão, palavra, vereador Alexandre Bortoluz. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o PL 8.949 de 2017, do deputado federal Ronei Nemer, do Distrito Federal, do meu partido, e eu tive a oportunidade de conhecer ele no ano de 2018, uma pessoa muito guerreira a nível federal, em especial nessas causas, principalmente das pessoas que lidam com todos os tipos de deficiência no dia de hoje. Mas aqui ele fala dessa questão do benefício de prestação continuada, né? E o projeto de lei dele, que foi aprovado, vereadora Daiane Melo, no Congresso Nacional, é simples e objetivo. Tem como objetivo dispensar a reavaliação periódica quanto à incapacidade
e aqui vou repetir, incapacidade for permanente, irreversível ou irrecuperável. Tu não precisa fazer diuturnamente perícia. Se é irreversível, irrecuperável e permanente, se tu fizer o exame hoje, vai fazer daqui a 2 anos, amanhã, depois de amanhã, daqui a 10 anos, vai estar lá. É irrecuperável, permanente e irreversível. Só uma vez tu fazendo isso, já basta. Seguiu todo o rito legal de um projeto de lei. Câmara dos Deputados, Senado Federal. Quando chegou na mão do governo federal, do executivo, pasmem, foi vetado. Mas antes de vamos entender o motivo desse veto, né? Segundo justificativa do atual presidente da República. Vou ler trechos aqui da mensagem número 1528 de 2024, enviada ao Senado Federal, que ele tenta justificar o veto. Decidi vetar integralmente por contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade. Ouvidos o Ministério da Previdência Social e o Ministério da Fazenda manifestam-se pelo veto ao projeto de lei pelas seguintes razões. Em que pese a boa intenção do legislador, a proposição legislativa contraria o interesse público, ao estabelecer que a deficiência seja considerada condição permanente ou irrecuperável, com base exclusivamente em determinantes clínicos de dado momento. Não foi o deputado que diagnosticou, gente. Foi uma junta médica. Se é permanente, se é irreversível, se é irrecuperável, não vai ser um ministro federal ou um presidente da República que vai dizer, não, acalma um pouquinho que já vai reverter a tua situação. Eles não têm capacidade técnica para alegar isso e dizer isso. É um absurdo isso que fizeram. Ainda bem que juridicamente, ou melhor, a nível de legislação, quando o presidente veta, volta para o Congresso para a derrubada do veto. Ainda bem. Porque senão nós estávamos ferrados. Em especial as pessoas que ganham esse benefício, inclusive aqui em Caxias. Mais de 4.000 pessoas. Ou seja, desculpa, até vou ler a informação correta. Mais de 4.150 famílias de Caxias do Sul dependem do benefício de prestação continuada, com laudo dizendo que é irreversível, irrecuperável. Qual a justificativa que vão me dar para isso? Então aqui a gente fala, é difícil às vezes certas falas, mas infelizmente, vou citar de novo, vou me tornar repetitivo pela 10ª vez no meu discurso aqui. Não se tem, se é irreversível, se é irrecuperável, não se tem como reavaliar um caso, se é irreversível, se é irrecuperável. Não se tem como fazer. Sinceramente, a mensagem que foi para o Senado chega a beirar a psicopatia, para não dizer outra coisa. É inacreditável que um presidente da República tenha feito isso. E aqui eu falo dos caxienses que são beneficiários do BPC, mais de 4.150 famílias. Mais de 4.150 famílias. Para concluir... Já concluindo, presidente, é desculpa deslavada, ridícula e cruel o que estão fazendo com essas famílias, em especial as caxienses. Seria isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Bortola. Com a palavra, a vereadora Andressa Marques. Obrigada, senhor presidente. Nobres colegas, vereadores e vereadoras, as pessoas que nos acompanham, né, saudar aqui a presença da gurizada ali do futebol, né, da associação, os atletas que, assim como eu, jogam bola, do importante projeto que nós temos na nossa cidade também, e falar sobre esse importante tema trazido à nossa casa através dessa moção, dizer que nós, da bancada do PCdoB, vamos votar favorável, né,
a essa moção por compreender que o sentido dela tem um caráter correto. Mas acho que é importante, senhor presidente, a gente elucidar um pouco o que é o benefício de prestação continuada, né? Nós, da assistência social, é um benefício que foi criado a partir da Constituição Federal de 1988, por entender que era inaceitável que as pessoas com deficiência e as pessoas idosas não tivessem nenhum tipo de acesso à renda. Então, as pessoas em vulnerabilidade social, a partir da Constituição de 1988, têm direito a receber um salário mínimo para que possam prestar o cuidado consigo, o cuidado com a sua família, né? Então, esse direito, o benefício de prestação continuada, ele é direcionado para as pessoas com deficiência e para pessoas idosas acima de 65 anos. Desde que ele foi criado, vereador Bortola, existe uma disputa em relação ao seu desmonte ou ao seu fortalecimento. Muitas famílias ainda que precisam do BPC não conseguem acesso pelo alto nível de burocratização a esse direito. Várias vezes eu, como assistente social, né, e agora como vereadora, oriento, recebo pessoas que precisam do BPC, mas muitas vezes comprovam, né, a sua necessidade ao INSS e não conseguem acesso. E mais, agora o INSS, né, ele também tem muitas ali ferramentas virtuais e muitas famílias não conseguem ter nem o conhecimento sobre como acessar e como fazer, se não é o apoio a partir de um serviço. Mas acho que é importante dizer também que, desde o início do ano, a gente vem acompanhando esses debates sobre os benefícios como o BPC e outros benefícios que as pessoas também possam ter acesso no nosso país. Hoje, na Câmara dos Deputados, existe uma disputa muito grande pelo fundo público, né? Uma parte considerável do nosso fundo público, ele vai para custear, por exemplo, emendas parlamentares, né? Que é um debate que a gente já fez aqui nessa casa. Outra parte considerável do nosso orçamento, ele vai para os juros, chamados juros da dívida pública, que é uma dívida que nós já pagamos por muito tempo, mas ela ainda vem sendo cobrada, e quem paga são os brasileiros e os brasileiros todos os dias, quando pagam o imposto e acabam contribuindo. Então, nós precisamos mudar a forma como o orçamento é tratado no nosso país, na esfera federal, né? E aí, o meu colega Cláudio Libardi depois vai falar um pouco sobre isso, sobre a questão do INSS. Nós tivemos um desmonte do INSS no nosso país nos últimos anos. E aí não adianta a gente falar exclusivamente sobre o BPC, se a gente não olhar para o todo do INSS, que muitas vezes não tem nem profissionais para atender a população. Ou que nós sabemos, as pessoas estão lá, os peritos estão lá para negar acesso a direitos, para dificultar o acesso aos benefícios, inclusive previdenciários, para os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Então, o que nós precisamos debater hoje é o fortalecimento do INSS a partir do desmonte que foi feito nos últimos anos, né? E aí é algo extremamente fundamental, porque eu poderia estar falando aqui sobre a questão das aposentadorias, né? E como as pessoas muitas vezes trabalham a vida inteira no Brasil e não conseguem se aposentar. E poderíamos estar falando sobre, por exemplo, o BPC, que é um benefício regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social e está previsto no artigo 203 da nossa Constituição, e sim, é responsabilidade do governo federal a sua manutenção, né? Porém, muitas vezes a gente vê esse benefício relativizado e dificultado o acesso para as famílias. Tenho certeza que a Jussara, que nos antecedeu aqui, as gurias que fazem parte da Associação das Doenças Raras, a causa do autismo, vão ter relatos de inúmeras famílias que têm dificuldades de ter acesso por conta da burocratização desse direito. Então, nós precisamos, nas esferas federais, estaduais e municipais, direcionar recurso para que essas coisas sejam materializadas. Porque, senão, os nossos deputados votam contra um benefício, votam contra o recurso direcionado para o INSS, para a assistência social, enfim, e depois cobram do governo federal que, por exemplo, a flexibilidade seja maior para as pessoas que têm doenças permanentes, como está escrito nessa moção. Mas, no momento oportuno, senhor presidente, votaremos a favor, porque acreditamos que os benefícios e os direitos das pessoas precisam ser garantidos de forma facilitada, e nós não podemos mais aceitar a burocratização do acesso a coisas que são essenciais para a manutenção da vida das pessoas que têm vulnerabilidade, que mais precisam no nosso país. Era isso, senhor presidente. Peço a palavra. Obrigado. Com a palavra, vereador Cláudio Libardi.
Com a palavra, vereador Cláudio Libardi. Nós vamos suspender a sessão.
Com a palavra, vereador Cláudio Libardi. Muito obrigado, presidente. Meus cumprimentos a todos. A manifestação é legítima, como bem tratou o vereador Rafael. Agora, o que precisa ficar esclarecido, como foi pelo presidente, que não mantém relação exclusivamente com nós, vereadores. Nós também fizemos uma cobrança significativa relativa ao FIESPORT na semana passada, em especial a vereadora Daiane Mello. Presidente, tratando o tema, obviamente, eu concordo com o que está disposto da moção, concordo com o vereador Bortola e concordo com o que trouxe a vereadora Andressa. Mas eu gostaria de tratar que o regime de previdência pública, o regime de assistência social, eles andam de forma concomitante no Brasil. O INSS é o órgão gestor tanto da avaliação da aposentadoria das pessoas, como é o órgão gestor da concessão de benefícios que não sejam diretamente previdenciários, como é o BPC e LOAS. E nesse caso específico, nós sofremos um desmonte do INSS através da reforma da Previdência no ano de 2019. Isso precisa ficar estabelecido aqui. Anteriormente, nós tínhamos uma contribuição mínima pré-estabelecida para homens e mulheres que foi ampliada no último período de 15 para 20 anos. E quando a gente não consegue mais ter acesso a um benefício previdenciário, a verba que anteriormente saía da Previdência Pública com suplementação do governo, vai sair hoje da assistência social, porque não é mais elencável a se aposentar e vai ter direito ao percebimento de um benefício de prestação continuada. Então, a pessoa contribui 12 anos, por exemplo. Anteriormente, ela poderia encaminhar a aposentadoria, se fosse mulher. Hoje, ela não poderia mais encaminhar a aposentadoria, então, necessariamente, precisa fazer o requerimento de um BPC. O que aconteceu com a Previdência Pública, com a necessidade de uma contribuição integral para garantir a aposentadoria do trabalhador e da trabalhadora em 47 anos, é um atraso e acaba por transferir toda a responsabilidade que outrora era da Previdência Pública no orçamento federal à assistência social e vai sobrecarregar os benefícios de prestação continuada. O que acontece no órgão gestor do INSS, no órgão gestor especificamente tratado pela Andressa, é verdade. O INSS demora muito para promover a avaliação. Quando promove a avaliação, muitas vezes, que pode ser documental pela previsão legal, encaminha para a perícia. A perícia não é na mesma cidade da pessoa, a pessoa não tem condição econômica de comer, tem que se deslocar em outro local para realizar a perícia. Então é uma preocupação que nós temos, vamos votar de forma favorável à moção, mas eu gostaria de tratar do cerne desse problema. Hoje em dia, com a supressão das aposentadorias, a gente vai ter que ter um investimento significativo em assistência social no orçamento federal, promover uma alteração, e muitas vezes essa alteração no orçamento da assistência social aliada à política do INSS, que muitas vezes é de não conceder o benefício, acaba por causar prejuízo a toda a população brasileira. Vereador Rafael, por gentileza. Bom, vereador Cláudio, concordo com a sua manifestação. Em virtude disso, vendo a dificuldade, Caxias do Sul hoje que atende não somente o nosso município, mas a região, né, dessa macro-região, e vendo essa necessidade de ampliar o atendimento, e principalmente das pessoas que têm algum tipo de necessidade especial, os idosos também de locomoção, eu consegui uma emenda com a deputada federal Denise Pessoa, estive 2 vezes com o ministro Carlos Lupe e garantimos um Previmóvel. O que é? Vai ser o primeiro no Rio Grande do Sul e o primeiro aqui na cidade de Caxias do Sul. É um veículo adaptado aonde os atendentes saem da Previdência e vão nos bairros e na região. Ele pode ir para Jaquirana, ele pode ir para Picada Café, ele vai para toda a região aqui, mas com o polo na cidade de Caxias do Sul, atendendo essas pessoas, também nos bairros da nossa cidade, pode ir no Quênio, no Santa Fé, evitando que se aglomere pessoas na agência do INSS e também que as pessoas tenham informação mais rápida, agilidade. Então, essa é uma emenda que nós garantimos através da deputada Denise e que em breve nós teremos o Previmóvel aqui na nossa cidade. Obrigado. Parabenizar o senhor, e isso é importante, vereador Rafael, porque altera a realidade das pessoas. Por exemplo, hoje, para a gente designar uma perícia aqui em Caxias, hoje de manhã eu fui agendar 3 perícias, As perícias em Caxias estão sendo agendadas para o dia 10 de junho, a partir do dia 10 de junho, enquanto outros benefícios podem ser encaminhados a Canela e Gramado, na Agência da Previdência, lá no dia 14 de abril, salvo melhor juízo. Então é algo muito importante. Mas ainda, presidente, outra situação que amplia o BPC é a questão do fim da integralidade da pensão por morte, que é outra situação que me preocupa. Anteriormente, quando do falecimento de um beneficiário aposentado, o INSS transferia ao cônjuge a integralidade do benefício, 100%. Hoje, dependendo de quantos dependentes a pessoa tem, pode ficar exclusivamente com 50%. No momento oportuno, vou votar sim, presidente. Obrigado pela gentileza. Obrigado. Encerrada a discussão, em votação. Para declarar o voto, presidente. Para a declaração de voto, vereador Bortola.
Senhor presidente, escutei atentamente a fala dos meus colegas Andressa e Cláudio. E referente à fala do vereador Cláudio, me chamou a atenção na sua fala, vereador, 2 palavras muito importantes. Investimento significativo. Há necessidade, e eu concordo plenamente. Para a gente ter investimento significativo, a gente pede para o presidente da República não se preocupar com o aumento de despesa pública, quando rasga dinheiro levando comitiva presidencial em viagem. 2 aviões lotados. A gente pede para ter esse aumento, esse investimento significativo, a gente pede para ele atentar quando ele torra 26 milhões de reais em imóveis e reformas dos palácios, ou do palácio, em específico, vereador Fantinel. A gente pede para que ele se atente quando faz 27 estatais terem um rombo de mais de 5 bilhões. Bilhões. A gente pede para se atentar no investimento significativo quando ele rasga 3,5 bilhões em publicidade para tentar reverter a vergonha que é este governo federal. Então, dentre tantos outros valores e somados aqui, dá mais de 10 bi, que duvidar, tirando o que a gente não colocou na conta. Então, só aí, vereador Fantinel, a gente consegue um investimento. Não só para essa área, para, dentre outras mais, segurança, saúde, educação, esporte. O senhor entendeu? É simples de resolver, é simples. Então, aqui peço que os colegas votem favorável justamente para isso e que o governo federal se atente a cortar na própria carne e investir na população brasileira. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Bortola. Com a palavra, a vereadora Andressa Marques, para a declaração de voto. Obrigada, senhor presidente. Nobres colegas, eu acho que, vereador Bortola, a gente tem que ter certo cuidado quando a gente traz alguns temas para essa casa, que são importantes e delicados para as famílias, e quando a gente joga informações ao vento, como se isso fosse o problema que hoje nós temos no nosso país. Para declarar voto. O problema central que nós temos no Brasil é que parte considerável do nosso orçamento ele é sequestrado pelas elites para pagar uma dívida que, historicamente, nós já pagamos. Praticamente metade do nosso orçamento. Então, a raiz do problema é essa. Quando a gente vem aqui dizer, e aí, me surpreende e fico feliz, vereador Bortola, que o senhor sugeriu essa moção, porque muitos deputados, inclusive do seu partido, quando votam investimento público em políticas públicas importantes para a população, votam contra. E aí votam contra investir mais em saúde, educação, assistência, e votam a favor de uma moção de acesso ao BPC. É contraditório. E aí, quando nós trouxemos o debate sobre, por exemplo, a isenção do imposto de renda para os trabalhadores, e que se taxassem as pessoas que mais ganham, também são contra. Então, tem alguma coisa errada nesse discurso. Nós não podemos dizer para as pessoas... É a mesma coisa que eu dizer que o problema de Caxias é a gastança da Câmara de Vereadores, por exemplo. Porque a gente tem salário X, porque a gente tem assessoria, porque a gente tem estrutura. Isso é um discurso demagogo. Se nós fechássemos a Câmara de Vereadores, fechasse o Congresso Nacional, fechasse todos os poderes, não gastasse nada com o sistema político, que sim, eu sou contra privilégio. Sou contra totalmente privilégio, obviamente, dos políticos. Não acho que a gente tem que ter privilégio. Inclusive, acho que, muitas vezes, os parlamentares advogam para si mesmos. E estou totalmente contra isso. O que eu estou dizendo é que, se nós fechássemos o Congresso Federal, fechássemos todos os ministérios, não tivéssemos poder nenhum no país, o problema ia continuar. Porque o cerne da questão é que o nosso orçamento é sequestrado para manter mais rico quem já é rico nesse país. É sobre isso que nós temos que debater. Então, voto favorável, mas a gente não pode enganar o povo com demagogia barata, dizendo que o problema é um, sendo que o problema é outro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa. Para declarar voto, vereador Cláudio Libardo. Obrigado, presidente. Obrigado pela gentileza. Eu tento evitar no debate nacional, tento conversar sobre Caxias. Agora, a gente tratou de um valor aqui pelo vereador Alexandre Bortoluzzi de 10 bilhões de reais supostamente expendidos pelo governo federal. A isenção do governo Bolsonaro por ano
aos seus compadres girava em torno de 400 bilhões de reais. Isenção fiscal é 40 vezes maior, presidente. Então vamos tratar a realidade da forma que tem que ser tratada. Quem encaminhou voto de forma favorável à reforma da Previdência, que suprime direito de trabalhador, que promoveu que 29 milhões de pessoas passassem fome no Brasil, foi o Partido Progressista, enquanto o PDT, o PSB, o PT encaminharam o voto contrário à reforma da Previdência para que as pessoas pudessem comer. 10 bilhões na Previdência Pública não faz nada. Vamos parar de demagogia, presidente. Novamente, a Previdência Pública do Brasil consome mais de 20% do orçamento federal. Então, nós tivemos um aumento do BPC vetado pelo presidente Arthur Lira, presidente do PP. Nós somos vereadores em Caxias do Sul. Estamos encaminhando uma moção aqui para promover um debate público e responsável. E vem me falar que se ele trocar a cama do Palácio do Planalto vai dar algum problema para as pessoas? Eu, particularmente, acho que a melhor aula é do exemplo. Não trocaria a cama. Agora não muda nada para o senhor, não muda nada para a senhora. O que muda é os 400 bilhões de reais que foram dados de isenção fiscal para o agronegócio nesse país por ano. O que muda na vida do senhor e da senhora é entregar a maior empresa pública de transporte de combustível por um cavalo de ouro, que é o que o Bolsonaro fez. Obrigado, presidente. Vou votar sim. Obrigado. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Sandro Fantinel vota sim. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Aldonei Machado vota sim. Nobre presidente Lucas Cregnato, voto sim. Obrigado, meu amigo. Vereador Juliano Valim vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Rafael Bueno vota sim. Agora? Vereadora Andressa Marques, como vota? Voto sim, senhor presidente. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. A moção 5/2025 foi aprovada por unanimidade, com a ausência do vereador Eloy Frisso, do vereador Iago Morandi, com representação da vereadora Marisol Santos e atestado saúde da vereadora Rose Frigê. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Rafael Bueno. Bom, presidente, então, como eu invoquei anteriormente o artigo 107, inciso 2º, agora nós temos um representante secretário do governo para falar sobre o tema. Mas eu faço a sugestão à mesa, presidente, a possibilidade de nós escutar um representante do pessoal que está aqui, escutar as demandas de todos e o contraponto do governo. Eu faço essa sugestão, presidente. Vamos suspender a sessão.
Com a anuência da mesa diretora, nos termos do inciso 3º do artigo 107º do Regimento Interno, essa sessão ordinária abre espaço de até 20... Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora Daiane. Capítulo 5, artigo 220. Pois não. Os atos normativos do Poder Executivo que exorbitarem o poder regulamentar poderão ser sustados por decreto legislativo proposto por qualquer vereador ou vereadora. Então, a minha sugestão, presidente, é que, já que isso, os projetos do FIESPORT foram aprovados, e após isso houve um corte de cerca de R$800 mil, a gente peça informações para o Executivo quanto a isso, porque essa sustação eu acredito que esteja erroneamente feita. Bom, qual o encaminhamento, vereadora Daiane, da sua questão de ordem? E nós precisaríamos fazer um decreto de projeto legislativo que tramita pela casa. Então, Perfeito. O rito é que a senhora e os demais vereadores que têm acordo, caso o governo não volte atrás, é que a senhora proponha isso e siga os ritos da casa. Perfeito. Obrigado, vereadora. Seguindo... Com a anuência da mesa diretora, nos termos do inciso 3º do artigo 107º do Regimento Interno, essa sessão ordinária abre espaço de até 20 minutos para a manifestação de autoridade ilustre. Eu solicito que o vereador Wagner Petrini acompanhe o secretário Milton Balbinotti até a tribuna para a manifestação pelo tempo de até 20 minutos. Com a palavra, secretário Milton Balbinotti. Senhoras e senhores, bom dia. Quero cumprimentar o presidente da mesa, o Lucas Carenhato, os demais vereadores e o presidente da PAFUD. Bem, o que eu vim aí transmitir para vocês é a nossa situação financeira do nosso orçamento municipal. Nós tivemos, o ano passado, em 2024, problema sério com as enchentes, onde nós tivemos que desembolsar muito dinheiro livre para a manutenção do sistema viário, tanto na cidade como no interior. E aí, consequentemente, nós iniciamos o ano de 2025 com um saldo de caixa muito baixo. E as nossas receitas não estão acompanhando as demandas e o aumento das nossas despesas. E para nós mantermos um orçamento equilibrado, fomos obrigados a reduzir despesa. Como eu sempre falo, que as receitas são finitas e as despesas e as demandas são infinitas, nós fomos obrigados a reduzir despesas. E, consequentemente, o FIESPORT foi afetado. Só que nós reduzimos em todas as secretarias, inclusive a parte da saúde, segurança, educação. É claro que em serviços essenciais foi um percentual talvez um pouco menor. Mas, infelizmente, nós tivemos que reduzir despesas para conseguir manter um equilíbrio orçamentário, para conseguirmos ter dinheiro para pagamento, principalmente da folha de pagamento. Então, por favor, gente, vamos garantir a fala do nosso orador, que é o secretário Milton Balbinotti. Segue na fala, secretário. Então, é isso. Eu gostaria que vocês entendessem a situação. Não é só no FIESPORT que nós reduzimos, e sim em todas as secretarias do município. Então, gente, por isso eu quero que vocês entendam a nossa situação. Ou nós fizemos isso, ou a gente vai inviabilizar o nosso orçamento. Por favor, nesse momento não é possível manifestação ou questionamento. Segue com a palavra secretário Milton Balbinotti.
Então, se nós formos analisar o valor que foi repassado, 4.500.000, eu acho que é um valor razoável. Então, o que é o valor que a prefeitura se propôs a repassar e, infelizmente, nós temos que reduzir. Era isso, presidente. Isso, secretário. É isso aí. Muito obrigado. Agradeço a presença do secretário Milton Balbinotti para seus esclarecimentos sobre a demanda que chega aqui. Presidente. Pois não, vereador Rafael, uma questão de ordem? De ordem. Qual presidente. artigo? Não, presidente, tudo isso a gente já sabia. Eu acho que o senhor interrompe a sessão, presidente, porque não vai ter sessão hoje, pelo que a gente está vendo, esse povo aqui indignado, e que a gente possa sair da sessão aqui e conversar com esse pessoal. Vamos suspender a sessão.
esse ambiente aqui é minha praia. Não é aquela praia cheia de onda, de areia branca. Esse ambiente que eu vivo dia a dia. Sem esse ambiente, para mim, não tem vida.
Dando continuidade à sessão, em discussão única e votação, o requerimento número 36/2025, de autoria do vereador Alexandre Bortoluz, que requer o espaço da tribuna livre para o 12º Batalhão da Polícia Militar BPM. Com a palavra, o autor para a leitura do requerimento. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o vereador que o presidente subscreve, observadas as disposições regimentais, requer o espaço da tribuna livre para o 12º Batalhão de Polícia Militar na sessão plenária do dia 14/5/2025. Vamos pedir atenção para que o orador continue a sua manifestação. Por favor, nós vamos suspender a sessão novamente.
Retomando a sessão, nós interrompemos diante da necessidade dos vereadores conversarem, diante das divergências que se apresentaram aqui nessa plenária e a suspensão da sessão, em razão das interrupções que aconteceram. Dizer que é importante que esse poder seja respeitado e a democracia fortalecida. Nós estávamos exatamente em discussão única e votação do requerimento número 36/2025, de autoria do vereador Alexandre Bortoluz, que requer o espaço da tribuna livre para o 12º Batalhão da Polícia Militar BPM. Com a palavra, o vereador Bortola para a leitura do requerimento. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o vereador que o presente subscreve, observadas as disposições regimentais, requer o espaço da tribuna livre para o 12º Batalhão de Polícia Militar, 12º BPM, na sessão plenária do dia 14/5/2025. Na oportunidade, o comandante-tenente-coronel Márcio Borba Fernandes falará sobre as demandas e ações do batalhão. Caxias do Sul, 17 de março de 2025, 150 anos da colonização e 135 anos da emancipação política. Assina este documento o vereador Alexandre Bortoluz, PP. Obrigado, vereador Bortola. Em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Bortola. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, que esse espaço para o 12º Batalhão, além, como eu falei aqui e constei no requerimento, além das demandas que o 12º Batalhão tem, seja elas de viaturas e sempre lutando por aumento de efetivo, a gente solicita também em virtude para apresentação dos dados de redução dos índices criminais no município de Caxias do Sul. Então, basicamente, objetivamente, seria isso, presidente. Obrigado. Encerrada a discussão, em votação, solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Sim, Sandra presidente. Sandra Boneto vota sim. Vereador Cláudio Libardi vota sim. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Fantinel vota sim. Vereadora Estela Balardim vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Ramon vota sim. Sim, presidente. Vereador senhor Caleb presidente. vota sim. Vereador Andressa Malman vota sim. Rafael Bueno já foi. Andressa Marques como vota. Voto sim, senhor presidente. Andressa Marques vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O requerimento número 36/2025 foi aprovado por unanimidade, com a ausência do vereador Daniel Santos, Iago Morandi, e representação do vereador Eloy Frisso, Marisol Santos e a licença saúde da vereadora Rose Frigê. Em discussão única e votação, requerimento número 37/2025, de autoria coletiva, que requer a constituição de comissão temporária especial para a revisão do regimento da Câmara Municipal de Vereadores. Com a palavra, um dos autores para a leitura do requerimento. Com a palavra, vereador Cláudio Libardi. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, os vereadores e vereadoras que o presente subscrevem, no uso das suas atribuições previstas no artigo 60 e 176, inciso 16 do Regimento Interno, vem por meio desse requerer a constituição da Comissão Temporária Especial para a revisão do Regimento Interno da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Tendo em vista que no final do ano de 2022 houve a implementação do processo legislativo eletrônico, bem como a posição das assinaturas digitais, o atual regimento interno dessa casa restou defasado. Em virtude da necessidade de promover diversas adequações legislativas e, tendo em vista a melhoria contínua dos fluxos de trabalho, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento. Ressaltamos que a referida comissão deverá apresentar as modificações que julgar necessárias no prazo de 3 meses, podendo haver a prorrogação mediante aprovação do plenário. Requerimento apresentado em 3 de março de 2025, 150 anos da colonização, 135 anos da emancipação política, e assinam os documentos Cláudio Libardi, Aldonei Machado, Alexandre Bortoluz, Andressa Marques, Andressa Malman, Capitão Ramon, Eloy Frisso, Edson da Rosa, Iago Morandi, Juliano Valim, Marisol Santos, Pedro Rodrigues, Rose Frigeri, Sandro Fantinel e Tenente Cristiano Becker. Seria isso da minha parte, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cláudio. Em discussão,
Encerrada a discussão, em votação, solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Estela não está ali fora? Chama ela. Ramon. Como vota capitão Ramon? Como vota vereador Edson da Rosa? Como vota a vereadora Estela Balardim? Vereadora Estela Balardim vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O requerimento número 37/2025 foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores, com a ausência do vereador Daniel Santos e do vereador Iago Morandi, e representação do vereador Eloy Frisso e Marisol Santos, e licença saúde, vereadora Rose Frigeri. Em discussão única e votação, requerimento número 38/2025, de autoria do vereador capitão Ramon, que requer informações sobre quais UBSs necessitam recursos provenientes de emendas parlamentares para a melhoria de suas infraestruturas. Com a palavra o autor para a leitura do requerimento. Da tribuna, vereador Ramon Teles. Requerimento número 38 de 2025, pedido de informações ao prefeito. Requer informações sobre quais unidades básicas de saúde necessitam de recursos provenientes de emendas parlamentares para melhorias em suas infraestruturas. Senhor presidente, senhoras vereadores e vereadores, sabemos da importância do recebimento de emendas parlamentares para melhorias no sistema de saúde do município, obras e demais projetos sociais que impactam na vida dos cidadãos. Visando angariar emendas para o ano de 2025, este parlamentar, na data de 3 de dezembro de 2024, conversou por telefone com a então secretária de Saúde, senhora Daniele Leandra Meneguzzi, solicitando qual UBS que estava precisando de reforma, já que o mesmo havia conseguido uma emenda parlamentar do deputado federal Maurício Marcon, no valor de R$1 milhão. A senhora Daniela informou que a UBS do São Vitor Coab estava precisando de emenda parlamentar para sua reforma e que poderia ser beneficiada. Na data de 9 de dezembro, a informação foi ratificada pela Secretaria de Saúde do município de que a UBS supracitada precisaria de emenda parlamentar, sendo a posteriori solicitada ao deputado federal Maurício Marcon. No dia 28 de fevereiro de 2025, este vereador encaminhou uma indicação número 1602/2025 para a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que a referida secretaria iniciasse a movimentação burocrática de confecção e aprovação do projeto de reestruturação da UBS São Vitor Coab. A resposta da referida indicação foi enviada dia 11 de março de 2025, por meio do ofício número 9 de 2025. Respondeu que já solicitamos ao escritório de projetos da CEPLAN a elaboração do projeto para reforma e ampliação da unidade supracitada. No dia 13 de março, foi entregue à comunidade um cheque simbólico da emenda parlamentar, destinada à reestruturação da UBS São Vitor Coab. Estavam presentes a comunidade da região, cerca de 60 pessoas, o vereador capitão Ramon, o deputado federal Maurício Marcon e o ex-vereador Maurício Scalco. Após a entrega do cheque da emenda, alguns moradores vieram até este parlamentar perguntando onde estava a emenda da deputada federal Denise Pessoa, que, conforme eles, também havia sido enviada uma emenda no valor de R$1.200.000 para a mesma UBS. No dia 17 de março, este parlamentar entrou em contato via telefone com o atual secretário de Saúde do município, senhor Geraldo da Rocha Freitas, solicitando informações acerca do assunto, e foi informado que a UBS São Vitor não precisaria mais de emenda, porque outro parlamentar já havia destinado recursos para a referida UBS.
Diante do equívoco de informações dada pela antiga secretária de Saúde, o vereador, que o presidente subscreve no uso de suas atribuições regimentais, solicita com urgência informações, sendo, 2 pontos, quais unidades básicas de saúde que necessitam de melhorias em sua infraestrutura, já que, pasmem, temos uma emenda parlamentar que foi encaminhada pelo deputado federal Maurício Marcon, no valor de R$1 milhão para o local em duplicidade. Vai ser utilizada a emenda da Denise Pessoa para a reforma da UBS São Vítor. Diante da urgência para destinar a emenda parlamentar, requer o encaminhamento de pedido de informações ao Executivo. Caxias do Sul, 18 de março, assina Capitão Ramon. Vereador. Obrigado, vereador Ramon. Em discussão. Peço a palavra. Segue da tribuna, vereador Ramon Teles. Senhor presidente, nobres colegas aqui presentes, este vereador de primeiro mandato, um vereador sem experiência, mas um homem que confia na palavra das pessoas. Então, senhoras vereadoras e vereadores, o que aconteceu aqui, o mínimo, a palavra mais branda a ser utilizada é um equívoco. A palavra mais branda para ser utilizada. Um secretário, um gestor, ele deve ter conhecimento pleno do que acontece dentro do seu gabinete, na sua secretaria, na sua empresa. Como pode ter passado informações totalmente equivocadas para este vereador? Isso, espero eu, que não tenha sido proposital, porque quem é afetado é a própria comunidade. Porque eu não utilizo aquela UBS, a minha família não utiliza, mas o recurso foi para aquela UBS. Então, quem é prejudicado se não tem o recurso é a comunidade local. Então, como que a antiga secretária atual adjunta não passou a informação correta? Isso coloca em xeque o mandato de um deputado federal, de uma deputada federal, que é a Denise Pessoa, deste vereador. Uma parte, vereador. De olhar para a cara do povo que estava lá e eles me perguntarem, onde está a emenda da Denise? E aí eu pergunto, que emenda da Denise? Lá na comunidade que eu fui descobrir. Sendo que este parlamentar já havia solicitado por telefone, por escrito, para a Secretaria de Saúde, para que não ocorressem esses equívocos. E mesmo assim, ocorreu. Então isso me deixa muito insatisfeito com o modelo aplicado. Vereador, a sua parte. Peço a palavra, senhor rapidamente. presidente. Vereador Ramon, só para lhe dar uma informação, talvez o senhor não saiba, né? A pessoa que cuidava do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde foi esse cidadão aí que fez a prefeitura passar vergonha. Então, se o orçamento está tudo esculhambado, a Secretaria da Saúde... Está explicado, então. Está explicado. Só quero para explicar para o senhor o porquê que está tudo esculhambado. Mais uma vez, a prefeitura passou vergonha por causa do cidadão. Obrigado, vereador Rafael Bueno. Está explicado, então. Imaginem só, colegas vereadores, se um orçamento de 754 milhões está nas mãos de um incompetente, que é esse cidadão, o que é a saúde do nosso município? O que é a saúde do nosso município? Nós temos emenda parlamentar que não pode ser aplicada. E aí nós ficamos 4 semanas discutindo se podia ou não podia. Agora, foi descoberto que pode, porque a emenda do Marcon é uma emenda de bancada. E a emenda da deputada Denise é a emenda propriamente dita dela. Vou lhe pedir uma parte. Mas olha o que gerou na comunidade, a desconfiança. A comunidade me pede, onde está o dinheiro? E aí... esse pedido de informações é realmente para dar transparência para a comunidade. Onde está o dinheiro? Só um minuto, vereador. Temos visto nos jornais que o nosso município enfrenta diversas situações. A nossa emenda vai se somar junto com a emenda da deputada Denise e nós queremos aquela UBS. Nós queremos aquela UBS. E eu falei para a comunidade, essa UBS vai sair. Nem que nós tenhamos que acampar em frente àquela UBS, porque aquela comunidade deve ser atendida. E esse recurso não vai ser destinado para outra área. Pois não, vereador?
nós temos a segunda unanimidade no governo Adiló, vereador Rafael Bueno. E é o secretário Milton Balbinotti. Todo mundo acha ruim, é unânime. É uma situação complexa. Parabenizar o senhor pelo tema e reiterar o que o vereador Rafael falou. Parece que por onde passa nós temos um problema. Hoje a sessão é quase que exclusivamente dedicada a isso. Obrigado. Obrigado. Então, colegas vereadores, esse pedido de informação é um pedido de informação, não é para mim, é para a comunidade caxiense. Eles precisam saber qual é o planejamento. Eu sei que após isso, o vereador, fazendo uma justiça, o vereador passou para nós aqui, o vereador Daniel, passou os planos pretendidos. Mas nós queremos transparência. Onde vai ser aplicado o recurso, tem projeto ou não tem projeto. E outra coisa mais importante para concluir, presidente. Uma coisa muito importante. Vereadora Estela Balardim, a senhora lembra lá da rua, lá do Vila Lobos? Para concluir. Rua dos Brilhantes? Então, para que não aconteça igual a Rua dos Brilhantes, que a deputada mandou uma emenda, não fizeram e agora a obra dobrou de valor. Então, lá o BS já está orçada, nós queremos o projeto e queremos a execução, porque se não fizer, vai dobrar de valor e a comunidade não vai ser atendida. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Estela Balardim. Muito obrigado, vereador presidente Lucas, colegas vereadores, colegas vereadoras. Esse tema ele é muito importante, ele já foi trago pela nossa bancada, que é a questão das emendas, da destinação correta. O meu tempo não está rodando. Para a destinação correta das emendas. A gente tem, e aqui quero citar a vereadora Denise, que é as emendas que eu acompanho mais, 22 milhões em caixa, que não são de emendas que já estão no caixa da prefeitura há muito tempo e que não são executadas. Em relação à saúde, o que me deixa mais, eu acho que sem esperança, é a possibilidade, a gente ver que a Secretaria da Saúde dialoga tão pouco entre si, a ponto de 2 emendas ter sido postas para uma mesma UBS. Então, falta uma organização, falta priorizar os recursos que já temos, fazer projetos para que esses recursos sejam de fato investidos e sejam levados como algo positivo para a sociedade, porque me incomoda muito ver um secretário vindo até esta tribuna dizer que estamos com dificuldades financeiras, que o nosso município está com dificuldades financeiras, que a questão das enchentes fez com que a gente tivesse que gastar muito dinheiro, mas eu sei, todo mundo aqui sabe, é público essa informação, nós perdemos dinheiro dos PACs relacionados à enchente, porque quando a gente foi lá solicitar, os nossos projetos não eram completos, estavam mal escritos, estavam mal fundamentados. A maioria dos munícipes de Caxias do Sul não recebeu os seus auxílios por incompetência do Executivo. Por incompetência do Executivo, muitas e muitas emendas de diversos deputados não estão sendo investidos. Então, ou a gente diz que o município não tem dinheiro, ou a gente admite que o município tem dinheiro. O que não tem é organização, projeto e responsabilidade para com as pessoas. Então, que esse pedido de informação seja aprovado, vereador Ramon, justamente para a gente poder ligar os 2 pedidos e mostrar que, como nos 2 casos relacionados à saúde, que é um tema tão importante, que é um tema que está passando por tanta dificuldade, seja visto, seja olhado pelo Executivo, para que eles entendam que quando a gente vem aqui e fala das prioridades, das pessoas que estão ficando cada vez mais doentes dentro das UPAs por falta de leito, poderiam estar sendo atendidas nas nossas UBSs, poderiam estar sendo atendidas de forma preventiva nas nossas UBSs, e isso não ocorre por uma falta de organização do Executivo, por uma falta de organização da Secretaria de Saúde, que fica muito clara quando 2 emendas de 2 deputados diferentes são destinadas para a mesma UBS. Como é que está a organização dessas demandas? Como é que está a organização das demandas? Peço uma parte, vereadora, se possível. Já lhe concedo, vereador. Das demandas para a reforma das UBS. Quantas UBSs precisam de reforma? E quantas reformas começaram, as pessoas ficaram, e cito aqui o Esplanada, numa UBS que não tem nem
como pessoas com alguma limitação física entrarem, porque os consultórios são no andar de cima, só tem escada, as pessoas passam as fichas, as receitas por um potinho amarrado numa corda da parte de cima para a parte de baixo, de uma reforma que está há muito tempo sendo esperada por aqueles moradores. E esses moradores, os próprios presidentes desses bairros, não têm o retorno. Então, o que aconteceu hoje é um exemplo da falta de diálogo e comprometimento com o povo que esse governo tem. Se comprova a falta de comprometimento com as melhorias da cidade quando a gente perde dinheiro por não ter projeto bem escrito. Talvez eles precisem da nossa ajuda. Vereadora Daiane, vereador Cláudio são advogados, vereadora Rose é advogada Peço também. a palavra, então talvez presidente. é isso que esteja faltando. Alguém técnico. Mas acredito eu que se a prefeitura deixar de ser um cabide de emprego e virar um lugar para, de fato, melhorar os problemas da cidade, a gente consiga andar. Porque enquanto cada um que estiver lá for só para representar determinado partido, a gente não vai ver as coisas andando. Vai continuar tendo emendas paradas em caixa, vai continuar perdendo recursos federais e vai continuar vindo aqui falar para as pessoas que a gente não tem dinheiro. E não tem dinheiro por quê? Por incompetência. Isso é a parte, vereador... Vereadora, obrigado. Primeiramente, eu, o deputado Marcon, nós não temos problema nenhum em se somar com a emenda da deputada Denise Pessoa. Problema algum. Os deputados, eles devolvem o dinheiro para o povo. E é muito bom que os dois, ambos de lados distintos, possam contribuir àquela comunidade. O problema é que chegou em um determinado momento, não dava para utilizar uma das duas. Entende? Esse é o problema. Não é as duas. Agora chegou-se à conclusão que dá. Mas chegou um momento que não dava para usar, porque duas emendas destinadas por meio de deputado, segundo a Secretaria de Saúde, não podia ser utilizada. A sorte que a do Marcon é da bancada e a da Denise é propriamente dita dela. Aí dá para utilizar. Para concluir... Para concluir, senhor presidente, eu acho que isso exemplifica a falta de organização e de responsabilidade para com os projetos e investimentos do município. Então, a gente precisa olhar, digo aqui para o nosso líder de governo, que está sofrendo bastante, porque o governo está bem ruim, que isso precisa melhorar. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Estela. Com a palavra, a vereadora Daiane Mello. Senhor presidente, senhores vereadores... Uau! Senhor presidente, pessoal que nos assiste, esse tema é muito importante, vereador Capitão Ramon, porque ele traz à tona o que a vereadora Estela falou, a falta de organização, mas também falta as informações necessárias, né? E eu acredito que muito problema da nossa sociedade é a falta de comunicação. Isso acontece todos os dias aqui na nossa cidade e no país como um todo. Pessoas que têm direito às coisas não são bem informadas nos locais onde elas vão. E aí nos preocupa a questão dos presidentes de bairro, como a vereadora Estela falou. Se os presidentes de bairro, se nós, vereadores, temos dificuldades para ter informações, imagine pessoas leigas, presidentes de bairro e a comunidade em geral. Lá no bairro Fátima, a gente também conseguiu, através de uma emenda do deputado Maurício Marcon, um valor de R$1 milhão para a reforma. E aí vem a duplicidade de informação, que para o senhor disseram que não dava para ocupar duas. Para mim disseram que dava, porque já tem uma emenda de uma deputada do PCdoB lá no valor de R$500 mil. Então, no primeiro dia que o senhor falou, eu fiquei assim, pode ou não pode? Porque já tinha uma de 500 mil. E por isso que eu destinei R$1 milhão, por quê? Porque a obra lá, ela é de R$2 milhões. Então tem que se somar recursos para ela acontecer. Porque senão a gente vai ficar com os recursos parados e não vai acontecer. E daí nos preocupa muito o governo vir, como eu disse, e reclamar da falta de recurso. Gente, nós estamos perdendo recurso todos os dias por falta de informações, por falta de projetos. Aconteceu agora na viagem do presidente até Brasília, onde a gente perdeu 2 projetos importantes, um lá para o Beltrão de Queiroz, um para o Fátima, por falta de projetos, por projetos mal escritos. E daqui a pouco a gente não consegue recursos de emendas, por a gente não ter as justificativas necessárias por parte da administração. Então aqui eu quero dizer que vou votar favorável, mas nos preocupa muito a questão de a gente estar em busca de recursos através de emendas de parlamentares, já que o município nos diz que não tem recursos e automaticamente também não dão valor para essas emendas. Não tem as informações necessárias, não tem os projetos para que quando a emenda chegue o recurso já seja aplicado, porque
Por exemplo, a questão do Vila Lobos, a questão da Rua dos Brilhantes, R$904 mil parados nos cofres da Prefeitura desde dezembro de 2023. E se a comunidade não se mobilizasse, não ia ser licitação. Agora tem aumento tem a inflação. E aí a gente só complica as coisas. Pediu uma parte, vereador? Não. Era isso, senhor presidente. Queria dizer que votarei favorável, capitão Ramon, e isso nos preocupa muito. O governo tem que elencar suas prioridades, fazer os projetos e manter com esse poder legislativo as informações. A comunicação entre os poderes é muito importante. Era isso. Muito obrigada. Em discussão, vereador Rafael Bueno. Bom, presidente, vereador Ramon, seu pedido de informações, a gente pode absorver ele sob diversas formas, né? Nós temos diversas emendas no município de Caxias do Sul, não somente da Secretaria Municipal da Saúde, mas de outras secretarias, que elas ficam engessadas justamente na Secretaria de Gestão e Finanças. E isso eu já conversei várias vezes na época, então, o secretário Cristiano, que não adianta a gente buscar recursos para a saúde, para a educação, para a Fundação de Assistência Social. Cristiano, que eu estava olhando para o senhor aqui, não estava ali, e fica empacado na Secretaria de Gestão. O que nós precisamos dentro da Prefeitura de Caxias são servidores treinados, servidores, não CCs, porque o CC passa conforme governo. Nós precisamos de servidores treinados e qualificados para que esses projetos, quando os deputados enviam emendas parlamentares, eles possam ser canalizados para as áreas afins. Agora o deputado Maurício Marcon, ele encaminhou diversas emendas para escolas, para ONGs, para hospitais, e são importantes. O povo escolheu, acho que foi importante esse formato, foi democrático, a deputada Denise também, outros deputados. Mas não adianta a comunidade participar se quando chega lá na ponta, lá na base, a gente não tem servidores, né, capacitados, e vamos dizer assim a palavra capacitados, né, para a questão da execução dessas emendas. Aí se perde o prazo. Eu posso citar várias emendas para o Lar da Velhice, para o Recanto da Compaixão, para outras entidades. E aí o que acontece? O parlamentar, o vereador, e a deputada Denise, esses dias, tinha gente querendo fazer protesto em frente ao escritório dela. Por quê? Porque ela destinou a emenda, só que a entidade não tinha recebido. Né? Então, ela fez um ato, né, legal de destinar a emenda, mas informaram para a pessoa que era o governo federal que não queria liberar a emenda. Né? Então, o que falta hoje na Prefeitura de Caxias, a segunda maior cidade do estado, é gente preparada, capacitada para executar essas emendas. A gente perde milhões de recursos, não somente de emendas parlamentares. E hoje o que foi falado, o vereador Lucas Carinhato foi chamado de mentiroso, né, no jornal Pioneiro, que ele mentiu de uma fala dele. Eu estava lá. E eu ouvi do secretário nacional de habitação. E eu vi no telão, que é público, é só qualquer um acessar que tiver o login e a senha. Caxias do Sul perdeu recurso para o Beltrão de Queiroz e para o Fátima. Eu vi isso. Ninguém me falou. Então disseram que ele é mentiroso. Não, por quê? Sabe por quê? Porque o projeto foi protocolado fora do tempo, o Ministério abriu um prazo, protocolaram tudo errado o projeto, aí o Ministério deu mais um prazo e continuaram com os erros que o Ministério tinha dito, olha, vocês fizeram errado. Aí o município perdeu recurso. Aí o que aconteceu? Agora estão protocolando de novo. Só que a gente podia ter essas obras já executadas e mais outras executadas. Então, nós perdemos duas vezes. A obra não está pronta, que pode acontecer um acidente, e outra que a gente deixou de cadastrar outra obra. Por quê? Porque pessoas que não são capacitadas, seja na Secretaria da Saúde, seja na Fundação de Assistência Social, na Secretaria de Obras. E aí o que acontece, vereador Lucas? Ficam dizendo, porque o vereador, o deputado. Não, a gente está fazendo o nosso papel. E outra, esse escritório que nós aprovamos, e com o meu voto, eu acho que foi uma baita de uma sacada do prefeito Adiló, de criar essa secretaria em Brasília,
né, do ex-vereador Mauro Pereira, ele tem que ser uma secretaria nossa. Nós pagamos o salário dele, nós pagamos o aéreo, nós pagamos a despesa dele. Não são os outros municípios vizinhos, porque agora ele fica de despachante dos outros vizinhos, dos municípios vizinhos. Ele tem que cuidar dos interesses da nossa cidade. Se os municípios vizinhos querem utilizar do escritório de Brasília, eles que ajudem o município a pagar. E eu vou fazer essa cobrança. Quando eu aprovei o salário, a criação do cargo, é para o salário ser destinado para o secretário Mauro Pereira, não para os interesses do município vizinho, que criem. Nós já pagamos as contas de muitas coisas na área da saúde, dinheiro que poderia ser construído a UBSs, que a gente tem que pagar a despesa dos outros municípios, que só vem trazer ônibus e vans aqui para os nossos hospitais, e nós pagamos a conta. Então, eu quero só fazer minha solidariedade ao senhor, presidente, que hoje foi chamado de mentiroso no Jornal Pioneiro, mas eu estava lá com o senhor, vi no telão, e nós perdemos recurso por projeto mal elaborado. Obrigado. Obrigado, vereador Rafael Bueno. Encerrada a discussão. Em votação, solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Voto sim, senhor presidente. Vereador Daldonei Machado vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Cláudio Libardi vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Andressa Malman vota sim. Sim, presidente. Voto sim, presidente. Daniel Santos vota sim. Vereador Caleb vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Sandro Fantinel vota sim. Estela Balardim, como vota? Eu voto sim. Vereadora Estela Balardim vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O requerimento número 38/2025 foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores, com ausência do vereador Iago Morandi, representação do vereador Eloy Frisso e Marisol Santos e, por questão de saúde, vereadora Rose Frigeri. Só comunico aos vereadores e vereadoras, podem subir um de cada vez lá na sala de reuniões da presidência, que tem um documento que vocês podem retirar lá. Primeira discussão, o projeto de lei número 47/2025, contido no processo 55/2025, de autoria do Poder Executivo, que altera o anexo 11 da Lei Municipal número 9.174, de 13 de setembro de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências. Relator, vereador Eloy Frisso, mas faz a leitura ad hoc, vereador Cláudio Libardi. Opa, então tá. Recebe essa comissão para análise e parecer o projeto de lei acima ementado, de autoria do Poder Executivo, que visa alterar o anexo 11 da Lei Municipal número 9.174, de 13 de setembro de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências. Busca a presente proposta fazer adequação e tratar com maior especificidade das renúncias fiscais planejadas para o exercício de 2025 e seguintes, com o devido respaldo da Lei Complementar número 101 de 2000. Reporta o autor que as alterações propostas pretendem viabilizar a realização de programa de refinanciamento de débito, REFIS, tendo em vista o atendimento às necessidades orçamentárias do município e a necessidade de conferir à população alternativa de pagamento, ante a significativa ampliação do uso de protesto extrajudicial como ferramenta de cobrança pelo município em atendimento à resolução número 547 de 2024 do Conselho Nacional de Justiça, bem como garantir o máximo de incremento na arrecadação de impostos sobre serviços de qualquer natureza, o ISSQN, tendo em vista que a regulamentação da reforma tributária trouxe previsão de compensação das perdas arrecadatórias municipais a partir da verificação dos valores arrecadados com o referido imposto pelo município no período de 2019 a 2026. Passamos às conclusões. A proposta trata de mudanças no anexo 11 da LDO, que permite reestimar renúncias já previstas e da mesma natureza daquelas que pretendem incluir ISSQN e dívida ativa, de forma a preservar com exatidão os valores já considerados a menor da lei orçamentária. Assim, o presente projeto apenas reestima receitas já previstas, observando
compensando os valores já dispostos na lei orçamentária. A proposta demonstra viabilidade e atende os requisitos previstos na legislação vigente. A matéria em análise observa as premissas orçamentárias estabelecidas, estando fundamentada na Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal e na Lei Complementar 101 de 2000. Ante o exposto, esta comissão manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto. São membros da comissão Edson da Rosa e Pedro Rodrigues e assinam o documento Ed Eloy Frisso, Cláudio Libardi e Marisol Santos na data de 26 de março de 2025. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Rafael. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. Em primeira discussão, encerrada a primeira discussão, encerrada a ordem do dia. Passemos ao grande expediente. Com a palavra a vereadora Estela Balardim da Silva, da tribuna. Mas como eu moro em Caxias, eu uso bala. Bom dia novamente, colegas vereadores, colegas vereadoras. Hoje eu quero trazer 2 temas e um deles eu acredito que muitos de vocês podem ter visto. Nesse final de semana, no domingo, o Fantástico apresentou uma reportagem que trata sobre a questão da segurança, principalmente das mulheres, nos espaços públicos. Então, a gente consegue, através de pesquisas, de fato de estudo, de toda uma questão científica, observar que ainda hoje as mulheres são as pessoas que se sentem mais inseguras ao andar nas ruas, principalmente em ruas, paradas de ônibus mal iluminadas. De 4 mulheres, 3 já sofreram assédio e metade desses casos de assédio são em locais públicos. Então, isso nos atenta para uma questão muito importante. A pesquisa aponta que locais com a zeladoria em dia, ou seja, a poda das árvores, a roçada do mato, a limpeza, que parece uma coisa pequena, mas que é fundamental, a limpeza dos espaços públicos e, principalmente, a iluminação pública é fundamental para a garantia da segurança das pessoas. O índice de segurança aumenta 21% quando a gente tem essa zeladoria em dia, quando a gente tem a manutenção dos nossos espaços públicos. Então, muitas vezes aqui, a gente fala da questão da segurança, não só de nós mulheres, mas de todos os munícipes como um todo, e pensa na complexidade desse tema. E hoje foi dito muitas vezes essa frase, que é uma frase verdadeira, que para problemas complexos, as respostas e as soluções elas são complexas. Mas esse é um problema muito complexo, que coloca em risco a vida das pessoas, que coloca em risco principalmente a vida das mulheres e tem soluções razoavelmente simples. As soluções relacionadas à zeladoria de Caxias do Sul. Eu acho que a gente avançou muito dos últimos 4 anos para cá. Eu acredito que está sendo visto por todos os colegas vereadores que a gente está tendo mais facilidade de ter as nossas indicações atendidas, principalmente no que tange à questão da iluminação pública, mas mesmo assim a gente ainda está longe do ideal. A nossa cidade ela está cada vez mais suja, e isso contribui com a insegurança. As nossas paradas de ônibus elas estão abandonadas. Tem muitas paradas de ônibus que não têm iluminação. Muitas mulheres voltam dos seus trabalhos à noite, no escuro, passam por ruas desertas. E muitos crimes podem acontecer, de violência física, de violência sexual, assaltos, sequestros. Então, parece uma realidade distante da nossa, imaginar que ainda muitas mulheres passam por isso todos os dias, mas isso continua acontecendo. E por isso que eu acredito ser tão importante trazer essa pesquisa, para que a gente veja que a gente pode reduzir em mais de 20% esses casos de assédio em locais públicos, se a gente ter a zeladoria da nossa cidade em dia. Então,
Então, Uma parte, vereadora. já lhe concedo. Então, Uma para parte, esse vereadora. assunto complexo, eu vejo como uma resposta simples, que a gente consiga se unir e consiga ter essa compreensão. Acho que a partir do momento que a gente tem a manutenção dos nossos espaços, a gente tem também mais segurança. Segurança para nós mulheres. Acabamos de passar pelo mês de março. O mês de março a gente lembra da nossa luta, da nossa força, de como somos guerreiras, mas é também importante para a gente lembrar que a gente continua morrendo, que a gente continua apanhando, que a gente continua passando por vários problemas, por várias dificuldades. E é isso, reforço mais uma vez o número que eu falei. De 4, 3 mulheres já sofreram assédio em locais públicos. E isso nos espanta muito. Um dos principais medos das mulheres é utilizar o transporte público. Porque o assédio dentro do transporte público é algo gigantesco. Então, para além de, no mês de março, a gente ter as políticas de incentivo, de conscientização, de prevenção, a gente tem o ano inteiro esse olhar atento para questões simples, como é a questão da zeladoria, que pode, sim, melhorar e salvar muitas vidas. Seu à parte, vereadora Daiane. Vereadora Estela, parabéns pelo tema trazido. E eu acredito também fazer esse link com a questão da zeladoria da cidade. Eu postei um vídeo nas redes sociais sobre a Praça Dante. Né? Um vídeo que a gente já tinha feito, mas a gente postou no sábado. E os comentários da população em geral, né, não só no vídeo, mas na reportagem que a Rádio Caxias fez do vídeo, são muitas pessoas, muitas mulheres, que elas evitam passar pela Praça Dante, principalmente mais à noite e nos finais de semana, que a gente pede que as pessoas ocupem os espaços. Aquela teoria das janelas quebradas, né? A gente pede que as pessoas ocupem os espaços públicos, mas é quando a gente tem os espaços públicos, o pessoal acaba desviando pelo mau cuidado. E o secretário de gestão urbana disse que eu não tinha procurado ele para falar da praça, mas todo mundo sabe a questão da Praça Dante. Eu acho, e falei aqui na sessão na semana passada, quando foi trazido o projeto da questão do trem, que a gente tem cuidado que é nosso, o que já está aqui. A Praça Dante, o imigrante, as nossas ruas, o transporte coletivo, a gente tem cuidado que a gente tem, para depois a gente poder trazer outras coisas para a nossa cidade. Então, eu acredito que a zeladoria da nossa cidade precisa, sim, de uma atenção especial, mesmo que tenha tido avanços, a gente precisa olhar principalmente para os nossos espaços públicos. E aqui eu quero deixar registrada a questão da Praça Dante, pela falta de cuidado com aquela praça, símbolo da nossa cidade. Obrigada. Vereadora Daiane, muito obrigada. E eu concordo plenamente. A gente tem símbolos na nossa cidade. A Praça Dante é um deles que está abandonado, que já teve vários objetos históricos furtados, que, infelizmente, sofre não só com a questão da iluminação, mas com a questão da limpeza. E quando eu ouvi essa pesquisa, que 21% pode ser reduzido da questão da segurança, da insegurança, pela limpeza, que às vezes é uma coisa que a gente não acha que tem impacto, mas que está extremamente ligado. E o reflexo da nossa Praça Dante é o reflexo de várias praças da nossa cidade. A Praça da Bandeira, que é um pouco abaixo, em frente a uma universidade, a uma parada de ônibus super movimentada, está lá, abandonada, tomada por animais peçonhentos, por ratos, por pombas. E é isso, é muito complexo a gente pensar em criar novos espaços se a gente não está conseguindo manter os espaços que nós temos. Manter esses espaços para que, de fato, possam ser utilizados pela população, que possam ser aproveitados pela família. Na Praça da Bandeira, por exemplo, a gente tem um parquinho lindo, incrível. Mas a gente não consegue ver as famílias levando as crianças lá, porque a criança pode pegar uma doença com a quantidade de lixo que tem. Então, a gente precisa olhar, sim, com muita atenção para essa questão, porque ainda tem muita coisa relacionada à zeladoria da nossa cidade que precisa melhorar. E reforço aqui a questão das nossas paradas de ônibus, que estão mal iluminadas, que estão quebradas, que estão abandonadas e que botam em risco a vida das mulheres quando tem que aguardar o transporte coletivo, principalmente no turno da noite. Seu à parte, vereador Cláudio. Obrigado pela gentileza, vereadora Estela, e somar também a Praça de São Carlos. Vereadora.
que é outra situação complexa. Eu moro no centro, faço tudo caminhando, saio correndo. A Praça São Carlos é uma tragédia, a Praça da Bandeira é outra tragédia. E o que fizeram na Praça Dante também, com as pedras portuguesas, o presidente Lucas é historiador, o vereador Rafael também, é algo que a gente tem que levar em consideração. A gente parece que, quando a gente vai revitalizar algo, a gente parece que quer esquecer da nossa história. Então, parabenizar a senhora pelo tema e também levar o líder do governo a necessidade de a gente rever o contrato da roçada. Ele era um contrato de 60 em 60 dias da Codeco, ele é um contrato de 120 em 120 dias. Obviamente, a prefeitura precisa alterar o contrato com a Codeco para garantir que nossos bairros sejam roçados com maior periodicidade. Falo especialmente pela Zona Sul, porque a Zona Sul da cidade tem mato de mais de 1,5 metro. Não sei como é que está a situação da Zona Norte, mas eu me desloco mais para a Zona Sul. É uma situação complexa. Nós votamos nessa casa aqui a não aprovação da utilização da poda química, né, que eu sou a favor, a gente manter nesse modelo. Agora tem outras saídas, outras cidades têm adotado aquele modelo de poda elétrica, e a Codeca tem essa capacidade, né, de a gente fazer uma roçada elétrica nos nossos bairros, porque a situação que está é efetivamente uma situação de abandono. E o que nós fazemos é que todo mundo aqui sabe, quando chegar a festa da uva, a gente vai contratar 100 pessoas, ou quando estiver perto da eleição, nós vamos contratar 200 e roçar a cidade. E segue nisso, né? É uma tristeza não só para nós aqui, que temos a oportunidade de debater isso diariamente, mas para a população em si, né? Eu tenho vergonha de andar na Zona Sul. Obrigado. Muito obrigada, vereador Cláudio. Uma declaração de líder para a bancada do PT. Segue em declaração de líder, bancada do PT, vereadora Estela Balardi. Em relação à questão da roçada, eu quero trazer um exemplo prático. No Colina do Sol, lá na Zona Norte, o caminho para a escola ele é um caminho longe, porque não tem escola no Colina do Sol. E as crianças e adolescentes, numa das ruas principais, têm que passar por uma área verde da prefeitura, que não tem calçamento e que não é feita a roçada. O mato era maior que eu. Eu não sou muito grande, mas sou maior que uma criança. E era maior que eu. Então, imagina para as crianças que têm que ir para a escola todos os dias, ter que passar numa rua extremamente movimentada, que não tem calçamento e que não está com a roçada em dia. Então, aqui eu fiz o foco na questão da segurança nos espaços públicos para nós mulheres, relacionando a questão do mês de março. Mas a gente também tem que olhar a questão da roçada, dessas coisas simples, entre aspas, que melhoram a segurança da vida dos nossos idosos, das nossas crianças, que se movimentam dentro dos nossos bairros, que se movimentam dentro das nossas cidades. Nós, mulheres, a gente vive a cidade de uma forma muito mais direta, porque nós precisamos estar o tempo todo indo no mercado, indo na UBS com a criança, indo na escola, fazendo várias coisas na cidade. Muitas utilizando o transporte público, que não está condizente, que não está com os horários adequados, que tem superlotação, que tem uma falta de estrutura muito grande. Então, esse tema da questão das nossas vidas e da importância da zeladoria das nossas vidas, inclusive, está estritamente ligado à questão das melhorias necessárias para a cidade. Mas agora, senhor presidente, quero fazer uma referência à audiência pública que nós tivemos ontem, relacionada à questão do Free Flow. Tivemos uma ampla participação. Declaração de líder para a bancada do PCdoB, senhor presidente. Parabenizo o vereador Alexandre Bortoluz pela proposição, pela quantidade de municípios diferentes que estavam aqui na Casa Legislativa, mostrando, inclusive, a importância que a nossa Casa Legislativa tem para o estado do Rio Grande do Sul. E tem alguns elementos que ontem, como era 3 minutos de fala, eu não consegui abordar, que eu quero trazer hoje na tribuna. É importante a gente saber que, quando a empresa Caminhos da Serra assumiu, ela não assumiu fazendo nenhum formato de outorga. Então, ela não assumiu dando nada para assumir. Ficou estabelecido que de 3 a 8 anos iriam iniciar as obras de investimento. Então, ela não investiu para, através do investimento, receber na concessão o seu retorno. Ela foi lá, fez a concessão, para daí começar a lucrar. E só daqui a 3 ou 8 anos que nós vamos ter as melhorias feitas. Quando a nossa estrada, e cito aqui Caxias, a Antônio Prado, era cuidada, as nossas concessões eram feitas pela EGR, 10 anos antes da concessão ser aprovada,
85 milhões de reais foram investidos nesse trajeto. Caxias do Sul, Antônio Prado. 10 anos antes da concessão. Então, não se aguardou a concessão, não se aguardou a cobrança feita aos munícipes, já se iniciou fazendo um investimento para, posteriormente, haver a concessão. E vamos dizer que 85 milhões são muito significativos, mas há tanto tempo atrás fazem com que as nossas estradas precisem de mais investimentos, que é o que, infelizmente, nós não estamos tendo. E daí a gente olha para a questão da tarifa, que é cobrada com este pedágio. Uma tarifa altíssima, a gente gasta mais de R$40 de Caxias do Sul a Porto Alegre. E olha que nós não somos um dos municípios que precisa transitar diariamente para outro município com uma praça de pedágio no meio. Isso está acontecendo, isso ocorre. Professoras têm que pagar o pedágio para poder ir dar aula todos os dias. Isso é um absurdo. Como é que foi feito os critérios, elencados os critérios para o primeiro reajuste ordinário anual? Os critérios seguiam alguns parâmetros, quero pedir a licença aqui para ler eles. O índice de qualidade de desempenho, fatores de acréscimo e desconto de equilíbrio, fator C, calculado considerando eventos que geram impacto exclusivamente sobre a receita de pedágios ou extraordinárias, ou verbas devidas, não utilizadas pela concessionária, fluxo de caixa marginal, metodologia de cálculo, com foco em reequilibrar o cenário econômico-financeiro de um contrato. Ou seja, com esses parâmetros, a gente tinha o reajuste, a cobrança, calcados também na melhoria dos parâmetros. Ele foi seguido parcialmente, o que fez com que a fração que faz o cálculo para a questão do free flow fosse dada com outro parâmetro, que é com a parcela fixa, juntamente com as tarifas da pista simples e da pista dupla. Ou seja, vai muito mais para uma questão técnica, sai do âmbito da necessidade das melhorias das estradas e faz com que o cálculo fique mais alto. A gente teve, no primeiro reajuste, um reajuste de 21,43%. E cito aqui novamente a parte da estrada de Caxias do Sul a Antônio Prado, que em 2023 a gente pagava 10 centavos e agora, em 2024, a gente começou a pagar 20 centavos. Então, o aumento ele foi de 125%. É um aumento exorbitante. Pensar que a gente viu pouco movimento quando essa concessão foi aprovada nos deixa um pouco entristecidos, porque significa que retornar, fazer com que essa concessão não ocorra mais, não está dentro das nossas capacidades, das capacidades dos nossos deputados, mas olhando a questão da tarifa, do reajuste, de como que está sendo debatido, dos parâmetros de melhoria, de qualidade do serviço, não estarem sendo mais seguidos, aí está uma coisa que a gente pode reverter. Uma coisa que a gente pode fazer, está lá, está na lei da concessão, no artigo 18.4.3, que a gente tem que seguir esses parâmetros. Então, que esses parâmetros sejam seguidos para que a gente não tenha só a cobrança, mas tenha também o retorno. Quero apresentar também um projeto de lei que foi apresentado na Assembleia Legislativa pela bancada do Partido dos Trabalhadores, na pessoa do deputado Miguel Rosseto, é o PL 87/2025, sem seus deputados do PT, PCdoB e PSOL, apenas o deputado Paparico, que estava aqui ontem, já assinou esse projeto. Qual que é a ideia desse projeto? Atualmente, a concessão e qualquer alteração que for realizada na concessão não tem mais a obrigatoriedade de passar pelo plenário da Assembleia Legislativa. Esse projeto visa obrigar que qualquer reajuste passe por discussão na Assembleia Legislativa. Ou seja, que os deputados e deputadas possam ali se manifestar. Mas, infelizmente, falei isso ontem na audiência e falo isso aqui novamente para que os demais colegas também possam ouvir, que a gente converse com os nossos deputados e deputadas para que eles assinem esse projeto. Porque se a gente não quer fazer o movimento só para aparecer, é importante a gente fazer coisas efetivas que vão causar essa mudança. Então, com esse projeto assinado, a gente consegue fazer com que o debate da concessão retorne para
dentro do plenário e seja mais amplamente discutido do que apenas através de canetaços do governador, que visivelmente não está interessado nos problemas da população, nas vias de utilização da população, não está interessado em saber que com esse reajuste exorbitante, maldoso dos pedágios, quem sofre é a população como um todo, porque tem aumento no alimento, tem aumento na exportação para outros municípios aqui do estado. Então, é um assunto muito complexo, é um assunto muito importante, porque impacta diretamente na vida das pessoas. Acho que a mobilização que teve ontem aqui na Câmara mostra a preocupação que as pessoas têm relacionado a isso. E eu deixo aqui esse pedido para os meus nobres pares, cada um de uma agremiação partidária diferente, o que, portanto, pode fazer com que a gente some forças a partir desse PL que dá, de novo, voz aos deputados, já que a gente tem tantos deputados e deputadas de diferentes partidos envolvidos e preocupados com o assunto, que a gente possa, então, dar a oportunidade deles debaterem essa questão em plenário, que, por enquanto, está cerceada, que, por enquanto, não existe, mas que, através do PL 87/2025, pode acontecer. Então, que esse PL seja assinado e que a gente também consiga rever os parâmetros de reajuste da tarifa para que a gente tenha as melhorias e não só o aumento do valor. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Estela. Com a palavra, vereador Rafael Bueno, da tribuna, do bairro Cristo Redentor, próximo à Vila Ipiranga. Bom, presidente, eu primeiro quero fazer uma fala. Lamentável o que aconteceu hoje durante a ordem do dia, aqui no nosso plenário, onde o secretário de gestão esteve aqui, virou as costas para a Câmara de Vereadores, para a população. Não é a primeira vez que ele faltou com deselegância a este parlamento, alguns vereadores, né? Quem conhece também a trajetória dele sabe por onde passa, né? Inclusive, a vereadora Daiane, a senhora foi do MDB, sabe? Hoje ele foi, né, da Codeca, MDB, Secretaria da Saúde, então... É só uma declaração de líder, PL. Eu só espero que o prefeito Adiló reveja, porque senão ele vai estar pagando um preço, o prefeito Adiló está sendo injustiçado, né, por um secretário que não corresponde às expectativas. Por uma pasta que foi do Carlos Búrigo, enquanto secretário de Gestão e Finanças do município de Caxias, que conseguiu milhões e milhões, bilhões de recursos para a nossa cidade. Olha a lacuna que a gente vê de um secretário para o que é o outro que a gente espera. A expectativa e a realidade. Teve num período do governo Cassado que eu e o vereador, na época de Lodi Domênico, fomos no Ministério Público, com o secretário de Finanças naquela época. Ele trabalhava 3 vezes por semana e ganhava jeton em Brasília. E eu descobri, convidei o vereador Adiló na época, fizemos a denúncia no Ministério Público, ele teve que devolver metade do salário dele, o tempo contado ali, e foi exonerado. Então, agora que se a gente puder, né, rever essa situação. Eu acho que faltou diálogo por parte do próprio governo, embretaram o prefeito, o secretário de Finanças, o secretário da Receita, o Micael, que é um excelente servidor, um excelente secretário, uma pessoa solista a qualquer hora, não importa o dia da semana, né? Então, eu acho que falta um pouco mais de informações, porque fizeram o povo legitimamente de trouxa. Deixaram eles fazer projeto, aprovaram os projetos, constrangeram os vereadores para depois dizer para eles que eles não teriam acesso a esse recurso. Hoje esse plenário estava cheio de jovens. Eu fico pensando na história de cada jovem que estava aqui.
as marcas que cada jovem tem, o que o esporte tira e tirou, talvez quantos jovens, talvez num case, uma futura penitenciária, da drogadição, e hoje estão no esporte. Então, acho que a gente tem que rever. Se o município tem orçamento apertado, acho que existem formas de conversar para resolver esse problema. Seu parte, vereador Wagner Petrini. Obrigado pela parte, vereador Rafael Bueno. Você como membro da base, eu como vice-líder do governo, deixar claro aqui nossas posições. E tenho certeza que o prefeito Adiló, o Néspolo, o governo novo iniciando, a preocupação de dar certo esse governo, de dar uma resposta à nossa comunidade. E se tratando de uma pasta importante que é a de gestão, precisamos sim ter um cuidado. E eu aqui, quando eu falo alguma coisa, eu tomo alguma ação, eu assumo. Independente se ela é ruim, boa, nós assumimos. Então, se o município está com as contas apertadas, se realmente é isso, se foi levantado pela comissão de esporte, foi levantado que não custava o secretário, e eu como vice-líder de governo, não custava o secretário ficar aqui à disposição, já que o parlamento abriu as portas, para que se matasse o assunto de uma vez por todas, mas que desse uma explicação plausível a quem esperava isso. Vou lhe pedir uma parte. Porque não é justo a gente ficar rebatendo como nós, vereadores, inclusive de oposição, base, nós ficarmos perdidos devido à falta de explicação. Não precisamos fugir do problema. Se está difícil, era simplesmente dar essa explicação. Então, fica aqui também acompanhando Vossa Excelência, que é da base, eu como vice-líder de governo, a gente está iniciando o governo, mas eu tenho certeza que o prefeito, vão dar um puxão de orelha, seja em quem for, e nós vamos colocar o trem novamente nos trilhos. Era isso, vereador. Obrigado, vereador. E eu quero dizer, presidente, que também o secretário Cadore, Esporte e Lazer, foi pego de surpresa, porque na entrevista dele na rádio, ele criticou porque ele ficou sabendo do dia para a noite. Nós temos as nossas reuniões da base na segunda-feira, a gente não sabia desse assunto, fomos pegos de surpresa. Tanto é que a gente não tinha explicação para dar para o pessoal. Eu acho que o Adiló também está sendo constrangido. Vários vereadores e vereadoras, tenho certeza que tem relação com os servidores públicos, estão sendo constrangidos porque não veio o projeto da 409 aqui para a Câmara. Por quê? Por causa que foi prometido. Aí eu até achei engraçado a presidente do Sindicerve, Silvana Piroli, abraçando o prefeito, abraçando o vice, que o prefeito disse que ia aprovar a 409. Eu disse, mas de onde que vão tirar dinheiro para tudo isso? Agora o sindicato fica todo dia com a galinha pintadinha aqui, botando música aqui na frente da prefeitura, cobrando, porque querem o que foi prometido. Querem o que foi prometido. Embretaram o prefeito Adiló em mais uma saia justa aí. Porque da onde vai tirar esse dinheiro? Não tem, não tem. E todo dia é servidor me perguntando, é 409, é 409, é 409. Quem que prometeu? O prefeito Adiló, ele acreditou na palavra do seu secretário. E time que não está ganhando, se mexe. Treinador é assim, não durou, perdeu 2, 3, cai fora. É melhor tirar fora, porque aqui os da base, todo mundo reclamando. Os da oposição reclamando. Vamos evitar esse constrangimento. Existem pessoas técnicas e preparadas. Essa parte. Parabenizar o senhor e o vereador Wagner pela postura. Eu só queria, vereador Rafael, deixar uma coisa clara. Não existia nenhum risco físico aqui ao secretário. Porque do jeito que ele saiu correndo, parecia que nós íamos promover qualquer ataque a ele, ou que as pessoas que aqui se manifestavam iam promover qualquer ataque a ele. Ninguém foi desrespeitoso, a única pessoa que foi desrespeitosa aqui foi ele, não só comigo, com o senhor, com todos os vereadores e também com quem nos acompanhava do plenário. Que o presidente Lucas havia combinado, na presença do secretário, que ele teria direito a se manifestar e, posteriormente, seria aberto espaço para esclarecimentos. E não foi nos oportunizado, não por uma política do senhor, muito menos do presidente, e sim pelo secretário que fugiu dessa casa legislativa. Obrigado, vereador. Verdade, vereador. Virou as costas do parlamento e deixou o povo aqui sem resposta, e nós também, vereadores, que agora, mais uma vez, constrangimento para o prefeito Adiló, que tem que agora vir à tona porque o seu secretário falhou. Uma parte, vereador, por gentileza. De imediato, vereador. Vereador,
o meu avô, ele me ensinou o seguinte: antes de falar, é melhor que as pessoas pensem que você não sabe do que quando você falar e elas comprovem que você não sabe. Então, eu acharia que seria muito mais prudente ele nem ter vindo do que ter vindo e explicado dessa forma que não explicou absolutamente nada. Fez até pior para o governo. Isso fica manchado para o governo municipal. E nós aqui não queremos que Caxias do Sul se destrua. Nós queremos que Caxias do Sul dê certo. E acredito que esse senhor, se já, conforme a sua própria informação, se na Secretaria de Saúde já não desempenhou um bom papel, agora, na Finanças, continua não desempenhando. Então, o senhor que é da base do governo, solicite para o governo para trocar esse secretário, ao mínimo, né? Trocar. Obrigado. Obrigado, vereador Ramon. E eu, enquanto vereador, o senhor, a gente tem esse papel de fiscalizar, de legislar. Fora dos microfones, a vereadora Estela falou justamente que hoje o PDT está no governo. Sim, eu não fiz campanha para o prefeito Adiló. Nós estamos no governo de forma responsável, estamos na base defendendo aquilo que nós acreditamos. Inclusive, nós temos um secretário que tem feito um ótimo trabalho. E a gente faz crítica. Diferente dela, que eu não vejo. Que pessoas que foram pegas com mala de dinheiro hoje estão em ministérios, estão em pasta. Os que impeachmentaram a Dilma hoje levaram tudo para dentro do governo. Sabe aqueles ladrão lá, que foram pegos com as cuecas e coisas, estão tudo de ministro, de secretário. Isso a vereadora Estela não fala. Aliás, ela só viu escuridão. Ela veio aqui na tribuna e falou que está tudo apagado, as luzes da cidade. Parece que não dá mais para sair de noite, que cortaram. Parece que a prefeitura fez gato e a RGE cortou toda a luz da cidade. Pelo jeito que ela falou, está tudo escuro. Gente, matéria de toda a imprensa semana passada. PPP já modernizou 63% da iluminação pública de Caxias do Sul. O consórcio de Caxias do Sul, responsável pela iluminação pública do município, alcançou a marca de 31.000,5 pontos modernizados com luminárias de LED nesta terça-feira, dia 25 de março. O número equivale a 63% de todo o parque de iluminação, que possui cerca de 50,4 mil pontos. Conforme contrato, o prazo final para modernizar 100% da cidade em outubro de 2025. Atualmente, a concessionária conta com 11 equipes trabalhando dia e noite e o número de chamados em aberto caiu de 5 mil... Para concluir, vereador Rafael. Uma declaração de líder, presidente. Segue em declaração de líder da bancada do PDT. Caiu de 5 mil desde o ano passado para apenas 130 nessa semana. Ou seja, Caxias do Sul está às claras, vereador Cristiano. Parece que está tudo sem luz na cidade pela fala da vereadora que antecedeu. Então, que bom. Eu aprovei. Foi com o meu voto que nós aprovamos o projeto de iluminação de Caxias do Sul na legislatura passada, acreditando que resolveria o problema. E a economia a longo prazo. Então, eu fico feliz e eu acho que a cidade está indo bem nessa questão de iluminação. Uma época atrás, tu ficava 3, 4 meses para trocar uma lâmpada de um poste. Agora está sendo rápido. Mas eu quero aproveitar, presidente, o senhor participou de uma reunião, faz uns 10 dias, eu não tive a oportunidade de repercutir na sessão, sobre a questão da Maesa. E aqui eu quero parabenizar o vice-prefeito Edson Nespolo pela forma que ele está conduzindo esse tema. Eu acho que faltava alguém na administração que colocasse como premissa, né, a importância desse prédio histórico na nossa cidade, com mais de 53 mil metros quadrados, no coração da nossa cidade. Eu recebi uma foto hoje de manhã que mais uma parte da estrutura do telhado, onde era a fundição, caiu nessa noite. Caiu. Então, nós temos uma emenda da deputada Denise que não vai dar nem para comprar os parafusos para fazer parte do telhado. De tão detonado que está a questão do prédio da Maesa. Nós temos aqui vários estudos, aliás. A Maesa tem pós-graduação já, de tanto estudo em cima de estudo. Nós temos o livro da Rúbia Frisso, nós temos um outro livro que fala sobre a Cidadela Maesa, da Thaisa Festugato e Matias Vasques. Então, é o livro da Rúbia Maesa, Poema Arquitetônico, e este outro livro. Então, aqui tem todo um apanhado sobre o tema Maesa.
Mas esse estudo e este outro, eles são importantes. Mas a gente quer tirar do papel tudo isso que tem de estudo em cima de estudo e colocar em prática. E o Nespolo, enquanto vice-prefeito, assumiu para ele essa responsabilidade. Talvez porque foi presidente da Festa da Uva, que teve grande sucesso. Talvez porque foi presidente da Gramado Tour e teve grande sucesso e tem visão de turismo, de lazer, de economia. E a Maesa, ele é um investimento a curto, médio e principalmente longo prazo. Para o desenvolvimento turístico, desenvolver a economia da nossa cidade, os agricultores trazerem suas plantações para vender no mercado público. Mas não é só isso, presidente. Nós precisamos economizar recursos públicos. Recursos públicos para reinvestir na gestão pública. Então, nós pedimos aquela reunião que o senhor participou. Nós precisamos urgentemente colocar a Secretaria Municipal de Educação naquela estrutura, a Secretaria da Agricultura, a Secretaria de Gestão Urbana, né? E tem espaço para demais secretarias. Nós iremos economizar recursos faraônicos em curto prazo de tempo, que serão reinvestidos no prédio da Maesa. Nós precisamos dar vida para esse prédio. Então, esse processo agora de saber se tem algum interessado em participar do edital do mercado público da Maesa foi prorrogado, né? Para que a gente pudesse, então, fazer algumas adaptações para que tivesse interessados, vereador Cláudia. Nesse complexo que hoje a gente vê cada dia caindo um pedaço da estrutura. Então, eu não tive a oportunidade de... Quer uma parte, vereador? Uma parte, vereador. Não tive a oportunidade de ter ocupado o espaço aqui da tribuna ainda, mas eu quero parabenizar o Nespolo e eu acho que ele está sobrecarregando as tarefas dele, está sobrecarregado de tanta coisa que ele assumiu para ele. Então, na minha opinião, eu acho que tem que encarregar uma pessoa específica, já foi criado tantos cargos na prefeitura, eu acho que tem que ser um espaço, um departamento, uma pessoa de referência para tratar só do tema da Maesa. Como no governo Cassina tinha a Rúbia Frisso, como no Alceu também. Então, nós precisamos ter uma pessoa específica que assessore o Nespolo. O Nespolo vai ser o porta-voz do assunto da Maesa do Executivo. Mas quem que vai cuidar do tema? Então, nós precisamos, além da CEPLAN, que tem uma servidora, Sabrina, uma pessoa técnica que entende o tema da Maesa, que consiga conversar com todos os interessados do setor econômico, mas também com os interessados da comunidade que fizeram esse prédio hoje, né, ser do município de Caxias do Sul. Primeiro, o vereador Ramon. Depois. Vereador Rafael Bueno, gostaria de dar uma sugestão que aconteceu ontem aqui em conversa na audiência pública, atrelando dois casos. Hoje, em Caxias do Sul, nós temos o caso Manha Bosco, que é de conhecimento amplo e notório de todos aqui, vereadores. E nós temos o caso da Maesa. O que acontece? A prefeitura não consegue atuar na Maesa porque não tem dinheiro. A prefeitura não vai conseguir pagar o Manha Bosco porque não tem dinheiro. No entanto, nós temos um passivo, que é a Maesa, que vale muito. É numa área muito valorizada de Caxias do Sul. Então, aqui, eu faria uma sugestão, se possível, para que a gente entregasse uma parte da Maesa para essa empresa que vai cobrar esses 800 milhões. E isso não impactaria nos cofres públicos. Porque hoje nós temos a Maesa, que é um passivo gigante. A prefeitura, não quero ser o trazedor de notícias ruins, não vai conseguir viabilizar essa obra. Porque se não tem 800 mil para o FISPORT, não vai ter 160 milhões para construir lá. Então, a sugestão que eu daria para o Executivo seria essa. Pega esse passivo que a Maesa, negocia com a família ou com a empresa estrangeira que comprou essa dívida, negocia a Maesa. E aí a gente consegue viabilizar tudo. Muito obrigado. Sabe o que eu acho que tem que ser feito, vereador Ramon? Tem pessoas lá, no 1º de maio, que tem 10 residências. É desapropriar 10 residências e dar para as pessoas que não têm onde morar. E essas pessoas pagarem também para o município. Que tem muitas pessoas lá que vivem de renda
de casas e agora todos os munícipes de Caxias têm que pagar essa dívida do Maia Bosco. Tem pessoas que têm casarões ali. Então, eles que têm que fazer tipo um FUNCAP. Agora, a gente não tem que entregar um patrimônio que é nosso, de todos os cidadãos caxienses, por uma dívida que não é de todos. Essa é a parte, vereador Cláudio. Eu concordo com o senhor. Acho que a Maesa não tem nenhuma relação e não pode ter nenhuma relação, vereador Ramon, porque tenha certeza que se o fundo de investimento que adquiriu a dívida do Maia Bosco pudesse escolher um local, escolheria a Maesa. Com certeza escolheria a Maesa porque é o local mais valorizado. E é a única oportunidade que nós temos na região central de garantir acesso à cultura e de ter um prédio público histórico, né? Entendo a posição do senhor, mas a grande questão é a situação econômica é uma e a situação da realidade fática e a cultura é outra. Tem coisa que tem valor imensurável e a Maesa não pode ser tipificada em valores. Eu queria reiterar, vereador Rafael Bueno, tive a oportunidade de conversar com o senhor sobre a necessidade de endividamento de uma parcela do município para promover o investimento na Maesa. Reiterar que eu fico à disposição para defender o que for necessário a contratação de um empréstimo. Hoje é o dia da mentira, né? E eu li o plano de governo do Adiló de 2020 para tratar sobre isso. E dizia no plano, ó, executar o projeto de intervenção no complexo cultural e turístico da Maesa com sua ocupação, uso e gestão. É um projeto de 2020. E o que a gente vê é só atraso. Se não fosse Vossa Excelência ficar cobrando semanalmente isso, tenho certeza que a situação seria pior do que já está. Então, parabenizar o senhor pelo tema e falar que eu estou à disposição para que haja a contratação de um empréstimo. A gente não pode a gente não pode tratar as contas do município com austeridade que inviabiliza qualquer acesso à cultura, porque daqui a pouco nós estamos deixando de realizar cirurgias para ter austeridade fiscal. E isso não pode acontecer. Muito obrigado. Eu entendo o vereador Ramon, e ele tem razão. É uma preocupação de uma pessoa imediatista, vereador. Tem que pagar uma conta, entrega, a primeira coisa que tem valor. Se não fosse a resistência da comunidade, dos movimentos sociais, a Maesa já tinha sido entregue há muito tempo. Há muito tempo. Inclusive na administração do prefeito Adiló. Não dá de novo agora, não dá uma parte. Se não fosse a resistência da população... Aí depois veio o secretário Matheus, um ótimo secretário que, inclusive, ilumina Caxias, a questão das escolas de educação infantil e outros projetos foram encaminhados por ele. Se não fosse o Matheus, vinha aqui para Caxias do Sul, secretário da PPP, a Maesa já tinha sido leiloada há muito tempo. Então, eu fico feliz, e para concluir, presidente, que está sendo conduzido por uma pessoa que entende do tema, que é um Nesplo, que participou do governo Sartori, do governo Alceu, e sabe da importância que tem esse complexo para a economia e o futuro de Caxias. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Rafael Bueno. Com a palavra, a bancada do PCdoB, vereadora Andressa Marques, da tribuna. Obrigada, senhor presidente. Nobres colegas, vereadores e vereadoras. Se possível, uma parte, vereadora. De imediato, vereador. Muito obrigado. Então, continuando a minha fala ali, eu acho que eu não fui tão específico, seria o seguinte, digamos que aquela área da Maesa valha 2 bilhões de reais. É um valor que eu estou supondo. A nossa dívida hoje, que agora já é nossa, o STF definiu que é do município, é mais ou menos 800 milhões. Então, uma parte seria para a empresa e, em contrapartida, o restante do valor, ela construiria aquilo que a gente quer que seja construído, que é o mercado público, que é a parte cultural, que é todos os outros setores. Então, isso seria uma parceria público-privada para viabilizar essa obra. Então, o município não traria nenhum recurso do município, tudo seria de fundo privado. Obrigado. Certo, vereadora, de nada. Acho que é importante dialogar sobre esses temas. Inclusive, o vereador Rafael Bueno citou o movimento que foi feito para não privatizar, para não vender, para não entregar a Maesa. Fiz parte, com muito orgulho, desse movimento, junto com um fórum que foi criado, constituído. Inclusive, me lembro, a primeira reunião aconteceu no Instituto de Leitura Quindim. Então, antes de ser vereadora, participei para que a gente pudesse ter esse importante patrimônio para a nossa cidade, que esteja à disposição da população caxiense. Senhor presidente, eu ia falar sobre os 61 anos hoje que nós completamos, entre o dia 31 de março e 1º de abril, do golpe militar que nós sofremos no nosso país em 1964,
Há 40 anos estabelecemos a democracia no Brasil, mas vou falar sobre esse assunto no pequeno expediente. Acho que é importante que essa casa, como uma casa democrática, formada por 23 vereadores, aqui está a representação da democracia que foi constituída desde lá de 1988 e toda a luta pela redemocratização no nosso país. Acho importante nós nos posicionarmos sobre esses temas para que a população conheça. Infelizmente, muita gente no Brasil não tem conhecimento sobre o que foi a ditadura militar. Nós precisamos informar a população para que esses episódios nunca mais aconteçam no nosso país e para que a nossa democracia seja preservada. Mas devido aos episódios que aconteceram nessa casa, vou falar sobre esse assunto no pequeno expediente e vou tratar, sim, sobre as questões do nosso município, que eu acho que é importante. O vereador Rafael Bueno já trouxe aqui algumas informações e vou seguir com algumas preocupações como vereadora da oposição. Então, tanto os vereadores da base quanto os vereadores da oposição têm a sua função, o seu papel. Todos nós, enquanto vereadores e vereadoras, estamos aqui para fiscalizar o município. Mas hoje fiquei preocupada, senhor presidente e nobres colegas. Preocupada quando um secretário que é da gestão estratégica e finanças da nossa cidade, vem nessa tribuna, poderia ocupar 20 minutos, vereadora Daiane, e ele fala 4 minutos. E vem aqui nos dizer que o município não tem dinheiro para um projeto que já foi aprovado. Então, de que adianta nós votarmos o orçamento, prever o orçamento de um ano para outro, discutir o orçamento para 4 anos, se aprovamos um valor para o FIASPORT e agora vem dizer que não tem dinheiro por conta da gestão do ano passado, enfim. Será que não tem outra alternativa? E o que mais me deixa preocupada é que os movimentos que estavam aqui hoje de manhã, e aí são jovens, são crianças, são projetos sociais que todos os dias esses vereadores e vereadoras vêm aqui defender, todos nós defendemos projetos sociais em alguma medida, vão ser afetados. Esses projetos vão acabar porque não tem condição de continuar se não tiver financiamento. Na verdade, as pessoas foram embora sem nenhuma explicação. E eu perguntei mais de uma vez para vereadores que representam o governo aqui, se teria alguma possibilidade, qual a alternativa que o governo está nos apresentando. Pelo que eu entendi, estão dizendo para os projetos e para as pessoas se conformarem com o corte. Como é que nós vamos pedir para um monte de gente que depende desses projetos, que trabalha nesses projetos, se conformarem com um corte de R$800 mil? E aí é um constrangimento, sim, dessa casa. Porque semana passada mandaram um projeto de uma locomotiva aqui, com todo respeito, vereadores. R$500 mil a mais que não estava previsto no orçamento. E agora a gente está aqui debatendo 800 mil que faltam para o FIASPORT e a locomotiva custava 500 mil. Mais uma locomotiva, mais um bem público que não vai ser cuidado, porque nós não temos condição de fazer isso. Porque essa gestão demonstra incompetência para fazer isso. E aí, com todo respeito, vereador Rafael Bueno, vereadora Adiló tem responsabilidade, né? Vereadora Adiló tem responsabilidade. O senhor vem aqui, comentou sobre o secretário, pediu como base do governo para demitir o secretário. E comentou que constrange o governo Adiló. Mas ele é secretário do governo Adiló. Aí, se o secretário vem aqui e faz um fiasco, e os vereadores da base estão dizendo que o secretário tem que sair, o secretário vai se manter por quê? Está atendendo o interesse de quem? Não é a primeira vez que esse secretário comete erros. Está comprometendo o nosso município. Se ele permanecer, vai permanecer por quê? Nós queremos explicação. Aí é inaceitável todos os vereadores, todos os 23 têm um discurso único. Falamos que não dá mais para essas coisas acontecerem. Se esse secretário se manter, sinceramente, eu não sei o que a gente está fazendo aqui. Se os vereadores da base não são ouvidos, imaginem os vereadores da oposição, imaginem a população, imaginem quem veio aqui hoje. Essa situação, eu olho para o governo Adiló, por todas as falas e pelo que aconteceu aqui hoje, me parece um governo em crise. E aí o vereador Ramon comentou antes, eu não quero que o governo dê errado. Não é minha vontade, eu quero que a nossa cidade dê certo. Mas eu quero que o projeto, que o programa que aprovou o governo Adiló, que elegeu o governo Adiló, seja implementado por ele. E aí, se tem algum secretário que está prejudicando o governo, tem que ser demitido, gente. As pessoas têm que ter explicação. A população tem que ter explicação. O mínimo que esse governo tem que ter é diálogo. E aí, com todo respeito, aqui ninguém pessoaliza o debate. Nós, da bancada do PCdoB, a gente tem cuidado para não atacar pessoalmente
cada figura que está ali. Mas o secretário Milton é o secretário do governo Adiló. Quem tem que tomar decisões é o governo Adiló. E aí, para passar o seu parte, vereador Cláudio Libardi, eu só queria falar uma coisa que, dentro de tudo isso, me preocupa profundamente. Será que nós temos orçamento para fechar? Nós temos orçamento suficiente para cumprir as políticas públicas que nós nos comprometemos esse ano? Porque a 409 que não dá mais, que não veio para cá, não foi enviada, a 409 que não foi implementada e estão dizendo que não vai ser. Agora, FIESPORT, outros projetos serão afetados, mas o governo segue criando, por exemplo, os cargos comissionados. Eu sei que o valor é muito menor, mas se a gente for pegar o montante, por exemplo, dos secretários adjuntos, que foram criados para melhorar a gestão, segundo o governo Adiló. Hoje nós temos secretarias que o secretário briga com o secretário adjunto. Aí eu pergunto, foi criado para quê? Para ajudar o governo ou para prejudicar o governo? Mais gasto público, prometendo que iam melhorar a gestão, e hoje tem piorado. Eu sei de várias brigas entre secretário e secretário adjunto. Eu que sou uma vereadora da oposição, gente. Está errado. Essa gestão está indo mal. E nós precisamos de explicações, não para nós, mas para a população caxiense que está carecendo porque os serviços que precisam ser cumpridos não estão sendo cumpridos por conta de má gestão, de irresponsabilidade desse governo. Seu à parte, vereador Cláudio Libardi. Muito obrigado. Tratando também do InSaúde, de responsabilidade também do secretário Milton, eu adverti sobre não realizar o pagamento. Nós fomos condenados a realizar o pagamento de 1.085.000 na Justiça do Trabalho. Bom, 1.085.000 dava para resolver o problema do FIESPORT. E a segunda questão que precisa ficar clara é o seguinte, o município foi lá, se peticionou, pedindo a exclusão do polo. E além do 1.085.000, nós vamos ser condenados a pagar 15% de honorários, que vai dar mais 170.000, mais 2,5% de custa, que vai dar mais R$25.000. Eu quero saber se o secretário vai pagar. Porque se tivesse seguido a orientação e promovido a consignação na Justiça, não precisava eu, o presidente Lucas, a senhora, a vereadora Daiane, vamos ter que nós pagar, além do custo, vamos ter que pagar as custas judiciais e os honorários. Porque ele preferiu rir da minha cara. Mas, bom, eu acho que o senhor é fã de Heráclito, presidente. Eu não vou atravessar esse rio 2 vezes. E eu acho que ele também não. Obrigado. Obrigada, vereador Cláudio Libardi. Para finalizar, senhor presidente, é uma preocupação, de fato, dessa vereadora. Nós dissemos, inclusive, votamos a favor de alguns projetos enviados pelo Executivo, porque acreditamos que seria importante para a cidade. A nossa oposição aqui é uma oposição responsável. Agora, nós sabemos que o orçamento do município não dá para tudo, mas aquilo que houve o comprometimento, né, e nos parece que tem muita coisa que não acontece na nossa cidade que é problema de gestão. Essa questão dos projetos, né, de buscar o orçamento federal. Será que não teria outra alternativa para a gente conseguir sanar esses R$800.000 que faltam para o FIESPORT? É a indagação que eu deixo aqui. Peço responsabilidade e agilidade do governo Adiló para que a gente possa, sim, olhar para os problemas da nossa cidade com responsabilidade e não deixar de atender ninguém por conta de uma má gestão que está sendo apresentada aqui no nosso município. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa Marques. Bancada do Partido Liberal, da tribuna, vereadora Daiane Mello. A vereadora, eu ia dizer agora para ninguém se atrever a sair para mim poder falar, né? Olha o coro. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos assiste através da TV Câmara, eu também venho falar, vereadora Andressa Marques, um pouquinho da questão do fiasco do governo municipal. Porque não é... Hoje a cabeça do Milton está sendo pedida. Hoje pediram a cabeça do Milton. Amanhã nós vamos pedir de quem? Porque é fiasco em cima de fiasco. A gente tem o problema da questão da Secretaria de Educação, várias denúncias que estão vindo por aí, inclusive de uma equipe, senhor presidente, que foi apresentada aqui como equipe da Secretaria de Educação, não tem mais metade daquele pessoal que foi apresentado aqui nessa casa, quando a secretária de Educação veio aqui. Então, já não temos cerca de 3 ou 4 pessoas na direção.
Então, tem alguma coisa que está acontecendo ali. A questão dos problemas de pagamentos que tivemos nas escolinhas, esperamos que não tenhamos agora. Questão do Fiesporte. E a questão do Fiesporte, eu trago aqui para essa casa e digo que falo com propriedade, porque eu votei contra a questão tanto da locomotiva, vereadora, mas também da Festa das Colheitas. 1.300.000 do Caixa Livre do município. Que naquele momento, pasmem, ninguém disse que não tinha dinheiro. O problema do dinheiro apareceu depois do corte do Fiesporte. Alguma coisa de errado não está certo por aí. E hoje é dia da mentira. Então, será que nós não passamos por muitas mentiras durante o processo eleitoral da nossa cidade? Muitas. O vereador Cláudio trouxe a questão do plano de governo de 2020. Trouxemos esses dias a questão da passagem do transporte público e tantas outras coisas que vêm acontecendo no nosso município. E a gente não pode dizer que está tudo certo, que está tudo bem. Está tudo bem que nada. Não está tudo bem. As coisas estão acontecendo na nossa cara. Só não enxerga quem não quer ver. O pessoal do Fiesporte estava aí, pessoal da Pafute, pessoal do... todo o pessoal aí que vai ser prejudicado. Vai ser prejudicado. 800 mil reais de corte. A gente ultrapassa a questão da nossa legislação. A gente tem uma legislação que a gente tem um valor a ser investido. O valor do Fiesporte deveria ser investido no valor de 5.616.000. Com esse corte, a gente passa para 400 mil. Gente, são 19 projetos que são cortados. Isso é muito grave. São projetos que foram contemplados e que está tudo ok com a documentação. Disseram que estava aprovado e houve o corte. Então, isso a gente não pode dizer que está tudo certo. E por isso, e sem nenhum medo de irresponsabilidade, como foi ventilado aqui, nós vamos protocolar, sim, um PDL. Com a ajuda dos outros vereadores, nós vamos protocolar. No mínimo, para constranger a prefeitura. No mínimo, porque eles disseram que é irreversível. Né? Foi o que foi ventilado por aqui, que é irreversível o corte de 800 mil. Então, a gente vai ir atrás da reversão, gente. Não pode. As pessoas não podem ser olhadas assim e tá tudo certo. Hoje eles estavam aqui protestando e só saíram dessa casa com o auxílio dos vereadores para ir lá, para conversar, para propor reunião, coisa que o Executivo não conseguiu fazer. Outra mentira da questão do governo Adiló é o Parque de Proteção Animal. Projeto antigo. Projeto antigo que, pasmem, senhores, um deputado estadual da nossa cidade foi durante o período eleitoral com uma máquina passando atrás, dizendo que as obras já tinham começado. Eu fui até lá. Não tem nada a não ser os grilos e a plantação de feijão e de milho, gente. Não tem nada. E a licitação foi cancelada. A licitação foi cancelada nessa casa. Não foi apresentado nada nessa casa. Cancelaram a licitação com o projeto pronto. Ah, é para melhorar o projeto. Gente, quantas vezes já foi refeito aquele projeto? Gente, a gente não pode aceitar isso e dizer que está tudo bem, que está tudo sendo feito, que está tudo sendo entregue. Não está. E aqui eu falo também da questão do castramóvel, que se não fosse eu e o vereador Iago se deslocar e verificar a questão, ir fiscalizar o Executivo, estaria até agora lá na garagem da Maesa. Da Secretaria do Meio Ambiente, lá do ladinho da Maesa, estava lá o castramóvel, jogado às traças. Agora temos notícia importante, né? 4 ONGs se mobilizaram, disseram que estão dispostas a assumir e está sendo verificado a questão da parceria. Mas será que essa reunião teria acontecido se nós não tivéssemos ido lá, ido para a mídia falar? Olha, eu arrisco dizer que não. Eu arrisco aqui
dizer que não. Então, saudar as ONGs, né, a SRD, comandada pela vereadora Andressa Malman, a AGAP, a ONG Vida, que foi quem trouxe o recurso através dela, uma emenda do deputado Giovanni Cherini, e o Instituto Patinhas, mas temos que ficar em cima disso, porque daqui a pouco vai tudo ao léu, né? A gente sabe que ele foi lavado só por causa da reportagem da RBS que ia no local. Então, a gente está aguardando ansiosamente. E não adianta o secretário do Meio Ambiente fazer 10 mil vídeos dizendo que a castração acontecia pela Universidade de Caxias do Sul. Acontecia a passos lentos. 5.500, eles encheram a boca para dizer que 5.500 castrações aconteceram no último ano. Sendo que o cálculo que a gente fez de 23 e 24 dariam 21.800 castrações, contando somente dias úteis, gente. Isso tem que ficar bem registrado. Então, seria mais de 11.000, 10.500 castrações que teriam acontecido se aquele castramóvel estivesse na rua. Junto com o convênio, seriam quase 15.000 de castrações. A gente resolveria um problema da nossa cidade. E é assim que eu digo, a gente tem o problema, hoje, se abalou aqui, que é a questão do Milton Balbinotti, mas tem outras secretarias que estão caminhando a passos muito lentos e a gente precisa, sim, Se me permite uma parte, ações do governo, porque cada secretário representa o governo. E foi criado quantos secretários adjuntos para acontecer as coisas e a gente está vendo isso tudo desgringolar. Está acontecendo uma coisa em cima da outra e no nosso município, infelizmente, jogado às traças. Vereador Capitão Ramon. Vereadora Daiane Mello, muito me orgulha ter a senhora como aliada em nosso partido, uma mulher guerreira que representa muito bem. Esse é o verdadeiro empoderamento feminino. Parabéns, vereadora Daiane Mello, continue assim, a senhora está no caminho certo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Capitão Ramon. E a gente fala, eu dei uma pincelada na questão da Praça Dante, né, enquanto a vereadora Estela falava, e o secretário de Gestão Urbana foi consultado pela Rádio Gaúcha e disse que eu não falei com ele sobre isso. Opa, eu acho que eu não preciso, né? Eu sou vereadora dessa casa, fui fiscalizar a Praça Dante a pedido das pessoas e postei na rede social. Qual que é o problema, gente? Qual que é o problema? A gente tem que cuidar, cada um do seu. Eu ainda disse para ele que eu fiz um favor. Pedi para tirar o castramóvel lá de dentro para ver se de repente agora arrumam uma sala para ele. Então, eu acho que é mais ou menos assim. Porque até então, o secretário de Gestão Urbana, infelizmente, não tinha sala. Agora tiramos o castramóvel. Não, ele está atendendo aqui no urbanismo, mas vai atender lá a secretaria. Eu disse que ainda fiz um favor, tirei o castramóvel de lá. Porque se não fosse... A gente ajudou ainda o governo, porque a gente conseguiu mostrar para a comunidade onde estava e ele foi retirado de lá. Agora, a Praça Dante é um símbolo da nossa cidade. Todo mundo que passa por ali está vendo que está as traças. E a gente deixar tudo bem, né? E acho que eu não preciso ir lá falar com o secretário. A indicação desse poder legislativo, eu acho que já conta para que a gente possa pedir as providências necessárias, né? Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Muito obrigado. Encerrado o grande expediente, passemos ao espaço do pequeno expediente. Com a palavra, vereador Cláudio Libardi. Muito obrigado, presidente. Reiterar ao senhor, agradecer aos vereadores que permanecem aqui. Inicialmente, eu queria fazer um agradecimento público à vereadora Andressa Malman, que nos convidou para comparecer à Casa da Cultura nesse último domingo, para ver o meu amigo Graziano Ozolim. Só de vê-lo eu ficava emocionado. Que vontade que ele tem de tocar piano, que vontade que ele tem de deixar a gente feliz. Tenho certeza que a senhora é privilegiada de conviver nessa vida com ele. Então, parabéns à senhora, parabéns a toda a banda. Nós ficamos muito felizes. Falo por mim, falo pela Laís. Chegamos em casa e botamos o LP dos Beatles, mandei uma foto para a senhora para ouvir junto dos nossos gatos. Mas, presidente, hoje é o dia da mentira, e a mentira pode ser uma fantasia que o sujeito cria para lidar com a incerteza e também para evitar uma crise real da modernidade, né? Isso é muito estudado no último período, em especial na filosofia, e eu busquei ontem estudar o plano de governo do prefeito Adiló do ano de 2020 para que eu pudesse escolher qual a minha mentira favorita do plano de governo do Adiló. Vamos lá. Passagem de ônibus a R$ 13,50. Essa aqui eu daria uma nota 10, com certeza. Descentralização do SAMU, incluindo a área rural. Nota 8. Executar o projeto de intervenção no Complexo Cultural da Maesa. Esse aqui eu vou dar nota 0, porque está bem distante ainda.
executar melhorias de infraestrutura com telefonia na área rural. Lá em São João da Quarta Légua, continua não pegando meu telefone. Usina de biodiesel na Codeca. Essa aqui todo mundo sabe que eu sou verde, então eu adorei. Uma pena que é mentira. Isso aqui é estonteante, presidente. Implementar o trem regional e o VLT. Vamos lá. Definir reuniões periódicas nas comunidades a fim de governar com os cidadãos. Isso aqui é a favorita da vereadora Estela, ela me admitiu, presidente. Encaminhar o projeto da 409, esse é um novo. Criação do Parque de Proteção Animal. Então, você de casa pode escolher sua mentira favorita nesse 1º de abril. Eu ainda vou ficar com aquela que eu tive que mais ouvir, presidente, que era a passagem a 3,50. Eu disputei a eleição em 2020 e vi o prefeito Odiló gravando na frente da prefeitura, falando que eu ia implementar o comunismo. Nem na minha casa eu consegui implementar ainda, presidente. Então, de toda forma, eu tento implementar um plano de governo efetivo que falava a verdade para as pessoas, e esse aqui, infelizmente, ganhou a eleição, mas não foi implementado. De imediato, a parte da senhora. Vereador Libardi, parabéns, né, por trazer as mentiras à tona. Algumas aí tivemos a ideia que seria mentira, né? A questão do Parque de Proteção Animal foi uma mentira deslavada que aconteceu, principalmente agora nesse período eleitoral, onde aconteceu de um deputado estadual, como eu falei na tribuna, colocar até as máquinas funcionando atrás, fazendo de conta que estava acontecendo. Outra mentira também é a questão do parque automotivo, né? Também fizeram propaganda que estava acontecendo e estavam simplesmente planeando o terreno. Né? Então é complicado isso, e eu acredito que muitas das pessoas que nos assistem, elas votaram no prefeito e estão arrependidas por causa das promessas, e tantas outras não foram nas urnas. Uma parte, vereador. Por causa que sabiam também que eram mentiras que já tinham acontecido na outra administração. Obrigada. Obrigado, vereadora Andressa. O que me preocupa também, nobres colegas, vereador Cláudio, vereadora Daiane, é que quando a gente vê que as coisas são ventiladas apenas pensando no processo eleitoral, porque se a gente percebesse um esforço do governo para fazer essas coisas serem implementadas, nós viríamos aqui, traríamos sugestões, ajudaríamos a construir, inclusive. Mas nós vimos palavras jogadas ao vento na eleição, e hoje é o dia da mentira, como bem lembrou os vereadores, para que pudessem ganhar um processo eleitoral, mas a gente não vê esforços sendo feitos, inclusive quando a gente levanta esses temas, dizem que não tem como, porque não tem dinheiro, mas deveriam ter falado isso antes. Então, e é o segundo governo do governo Odiló, falar que não sabia como é que estava a situação de Caxias, falar que não conhecia a realidade da nossa cidade, é uma mentira, mais uma vez. Então, nós precisamos alertar a população sobre isso, porque é grave o que acontece na nossa cidade. Obrigado pela parte, vereador. Vereadora Estela, qual que é a favorita da senhora? Então, vou falar sobre a minha mentira favorita deste governo, né? Que completa, inclusive, hoje 90 dias. Então, 90 dias de uma segunda legislatura, de um segundo mandato mentiroso, a questão das conversas periódicas com as nossas comunidades, e trago aqui o fato da regularização fundiária, que já saiu para alguns bairros, e fui eu, a vereadora, que fui informar, porque nem isso o executivo foi capaz. Então, nem nas coisas boas eles fazem a conversa e o diálogo. Imagina nas ruins que visivelmente existem em grande número. Obrigado pela gentileza, presidente. Para concluir minha homenagem a Erasmo Carlos, aqui, ó. Para concluir, vereador... Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. Passo os trabalhos à vereadora Andressa Marques. Vereador Lucas Carinhato, da tribuna. Obrigado, vereadora Andressa. Eu não podia deixar, acho que a sessão foi intensa, né, de manifestações, enfim. Mas como historiador, como um vereador de esquerda, eu tenho que subir a essa tribuna que há 61 anos atrás, não nesse local, mas na Casa do Povo, no dia 20 de março de 64, a ata da 15ª sessão ordinária daquela legislatura, presidida pelo senhor Henrico Mondim, ele trazia para a pauta da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul o requerimento do vereador Henrico Mondim, que ora era o presidente, solicitando a cassação
de mandatos do líder e de suplente eleitos pela Aliança Republicana Socialista. Como todos sabem, em 31 de março de 1964 se instaurava no Brasil uma ditadura que perdurou por mais de 20 anos. E lembrar é resistir. Lembrar é resistir. A ditadura mata. A ditadura não mata só os sonhos e a liberdade. A ditadura mata pessoas. E foi assim nesse parlamento, em que colegas vereadores, eleitos e suplentes, foram caçados nessa casa. Então, é importante nós lembrarmos, e eu tenho na ciência da minha formação, na história, a obrigação de pensar e repensar nos processos históricos sob pena de que eles sejam repetidos. Nós estamos no regime democrático, no Estado democrático de direito, na liberdade plena do exercício da nossa função. Aqui nós temos um governo municipal, do qual eu sou oposição, e nós temos as condições totais de vir a esse plenário, de divergir, de expressar a nossa opinião e do governo responder ou de executar o seu programa. Na ditadura isso não acontece. Na ditadura vozes se calam. Na ditadura mulheres, homens, crianças são caçadas, são torturadas e mortas. Na ditadura a dissidência, a divergência é vista como inimiga. E aqui eu quero fazer um reconhecimento, e na minha trajetória parlamentar eu sempre farei isso, lembrar dos colegas que já fizeram o seu passamento e tiveram, a grande maioria deles, só depois da sua morte, o reconhecimento dessa casa, em 8 de abril de 2015, a devolução simbólica dos seus mandatos. Foram eles, o colega vereador eleito a década de 60, Percy Vargas de Abreu e Lima, e os seus suplentes, Henrique Ordovás Filho, José Antônio Finimundi, Nilo José Corte, Andradina Gonçalves, Leovegildo Nery de Campos, João da Silva Ramos, Ernesto Bernardi, Luiz Pizetti, Darcy Gonçalves, Rui Brito, Alaor Rocha, Renato Vieiro, Antônio Lisboa da Silva, Enio Fávero, Armin Damian, Clóvis Antônio Esperandil e Pedro de Lima Vargas. Esses foram os colegas vereadores, grande parte deles comunistas, de esquerda, socialistas, porque se opunham ao regime de exceção, foram caçados. É importante que essa casa não esqueça disso. A vereadora Daiane, inclusive, à época era vereadora, votou, né, junto com todos, foi unanimidade na legislatura em 2015, a devolução dos mandatos, em que pese a maioria deles não estivessem mais entre nós. Cabe a nós, independente da nossa divergência, e eu me refiro aqui aos colegas do PL, nós que estamos em campos ideológicos opostos, mas que sejamos exemplo daquilo que nós temos de mais caro nessa casa, que é a democracia, que é a possibilidade da divergência, que é o respeito a quem nos elegeu. E somente o voto nos tire desse espaço. E aqueles que vilipendiam, aqueles que fazem voz mansa ou que titubeiam com a democracia, que sejam responsabilizados no rigor da lei. Viva a Casa do Povo, viva a democracia e que lembremos sempre do quão importante é o regime da qual nós gozamos dos nossos direitos enquanto parlamentares. Muito obrigado. Devolvo os trabalhos ao presidente Lucas Carinhato. Com a palavra, vereador Ramon Teles. Da tribuna. Senhor presidente, nobres colegas aqui presentes, então o que eu trago aqui hoje é a respeito da responsabilidade.
nós, vereadores do município, nós temos o poder de fiscalizar. E aqui, como eu falei anteriormente, não é interesse deste parlamentar, e acredito que não seja interesse de nenhum dos outros 22, que a cidade dê errado. Nós queremos que a cidade dê certo. E por isso que nós fazemos das tripas o coração para fazer as indicações, oportunidades de melhoria, para que a gente consiga levar uma coisa que falta muito na população: esperança e credibilidade. Então, eu vejo muitas vezes as pessoas, elas estão desacreditadas nos políticos, porque muitos deles fazem favores aos amigos do que deveria ser feito, ações não são realizadas na rapidez que deveriam, as pessoas que são os cidadãos da nossa cidade não têm atenção, não são tratadas como cidadãos, como humanos. Nós precisamos atender essas pessoas. Então, eu trouxe na última semana, a respeito do ambulatório do Pompeia, diversos comentários nas minhas redes sociais. É triste ver a situação que a nossa cidade se encontra naquele local em específico. Quando eu fui lá, eu não conhecia, e eu convido a todos os colegas para irem verificar o ambulatório do Pompeia. Não sei se todos já foram, mas é uma situação que não dá dignidade à pessoa humana. Então, são cidadãos caxienses, e existem outros munícipes de outras regiões que estão em um estacionamento. Certa feita, o vereador Rafael Bueno falou do meu tom de voz, mas eu não consigo falar manso quando eu vejo isso. Eu não consigo levar com certa normalidade em ver essa situação, em chegar lá e ver as pessoas precisando de uma cirurgia. Elas não estão lá assistindo o jogo do Juventude ou dos outros times. Elas estão lá precisando de uma cirurgia e são tratadas daquela forma. E aí, quando eu vim aqui semana passada e eu falei a respeito disso, diversos comentários que falaram que isso já acontece há anos e ninguém faz nada. Vou lhe pedir uma parte, vereador Ramon. Em momento oportuno, vereador. Então, eu venho aqui como a voz do povo trazer. A minha mãe, ela frequentava aquele local. O meu irmão frequenta aquele local. O meu pai já frequentou. E eles nunca tinham me falado dessas condições. E agora eu fui lá e ver em loco como está aquela situação. São condições que nem animais seriam submetidos àquilo. Nem animais. As pessoas não têm uma janela no local, não tem ventilação, não tem cadeira, que custa R$150, R$200 uma cadeira, não tem cadeira. Aí lá fora, as pessoas ficam no tempo. E Caxias do Sul, como que todos sabem, né? Hoje é dia 1º de abril, Caxias do Sul é um sol escaldante. Então não tem problema, o ano todo aqui é verão. É igual a cidade que eu morei no interior da Bahia, Barreiras. É o tempo todo 40 graus, ninguém sofre no frio. Então, vamos manter na garagem. Não! Eu preciso que o nosso poder público melhore aquele local. Urgentemente, não dá mais tempo de esperar. Vereador Cláudio Libardi, rapidamente para eu concluir. Obrigado pela gentileza, me solidarizar ao senhor. Faz 6 dias que eu estou entrando em contato com a Secretaria da Saúde em razão do Rafael Boff, que está na UPA Central aguardando leito. Eu não sei mais o que falar. Simplesmente, Dejanira, minha amigona, peço desculpa para ti que deve estar nos vendo aí, eu não sei mais o que te falar. Eu liguei 100 vezes, pedi um leito, não tem um leito, ele não tem diagnóstico, tem suspeita de um problema gravíssimo hepático, e estão lá dando para ele Tilenol. É um problemão mesmo. E eu, mesmo sendo oposição, fico com vergonha, vereador Ramon. Eu acho que a saúde, vereador Cláudio Libardi, ela não tem partido. Então, mesmo eu sendo do PL, da direita, ou o senhor do PCdoB, da esquerda, nós queremos uma saúde de qualidade para as pessoas. E o SUS está aí, ele existe, vamos cuidá-lo. As pessoas precisam, para concluir, senhor presidente, as pessoas precisam de atenção.
E eu gostaria não, na verdade é o correto, como já falei anteriormente, saúde, educação, segurança. Depois a gente pensa em outras coisas. Mas isso é essencial, porque sem saúde você não consegue fazer mais nada na sua vida. Eu não sei você que está assistindo, mas se você não tiver saúde, você não consegue fazer mais nada. Se eu não tiver saúde, eu não consigo defender os nossos interesses da comunidade de Caxias do Sul. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Estela Balardim. Muito obrigada, senhor presidente. Ontem, dia 31 de março, foi o Dia Internacional da Visibilidade Trans. Eu quero aproveitar esse espaço do Pequeno Expediente para trazer alguns dados para quem nos assiste, para os colegas que ainda estão aqui. A gente tem a questão da violência letal, dados de 2023, um aumento de 10%. Então, são 155 casos reportados. É uma questão a expectativa de vida das pessoas trans não chega aos 40 anos, ainda nos dias atuais, com dados que nos deixam alarmados, com dados que nos mostram a insegurança. Falei antes da questão da insegurança que nós, mulheres, sofremos, as mulheres trans sofrem por toda essa insegurança que a gente passa, mas sofre com uma insegurança ainda maior, que é o fato delas serem quem querem ser, de serem quem são, e mesmo assim serem violentadas, serem mortas. Isso é algo muito grave que ainda acontece na nossa sociedade. Em relação à discriminação familiar, cerca de 80,6% das pessoas trans já passaram por essa forma de discriminação. A gente sabe que nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos onde, vereadora Andressa, somos violentadas por sermos mulheres, é na nossa família que a gente busca acolhimento. E a comunidade trans, 80%, aí mais da metade, não tem esse local para procurar acolhimento. Então, eu acho importante, mesmo que seja um dia depois, trazer para essa tribuna, deixar registrado nos anais desta casa, como que o Dia da Visibilidade Trans Internacional pode nos trazer a necessidade e a importância, a urgência de políticas públicas efetivas, que melhorem a qualidade de vida das pessoas, que façam com que as pessoas tenham expectativa de vida. Porque antes dos 40 anos, a gente sabe que às vezes nos 40 é o nosso auge. Imagina antes dos 40, saber que a tua vida pode ser tirada por pura e simplesmente preconceito. Importante ressaltar aqui que nós lutamos contra o preconceito todos os dias, pelo direito de ser quem é, pelo direito de amar quem quiser, todos os dias. Mas, já que temos a data do dia 31, é importante para a gente dizer, nesta data, o quanto a gente ainda precisa melhorar, enquanto sociedade, enquanto poder público, para que a gente tenha a efetividade e a garantia da vida das pessoas trans. Quero citar o que o vereador Ramon trouxe, o vereador Cláudio complementou, questão das UPAs. De fato, é muito preocupante. A gente foi numa visita na UPA Central, junto à Comissão de Saúde, onde não foi apresentado essa realidade de espera, essa realidade alarmante, que nós vemos que é real, porque é a nós que chegam as demandas de leitos. E eu vou corroborar com o que o vereador Cláudio falou. Eu fico envergonhada da pessoa me pedir, eu dizer, eu vou ligar, eu vou isso, eu vou isso, eu vou isso, eu vou isso. E a gente dá um retorno sempre mais ou menos, porque é o retorno que a gente recebe por parte da secretaria. Quero aqui fazer a ressalva de que o secretário Geraldo atende. A vereadora, a secretária adjunta Daniele não atendia. Então, a gente melhorou nesse sentido. Pelo menos agora a gente tem um secretário que atende, que conversa, que não olha com cara de nojo para as pessoas, o que é importantíssimo. Quando a gente fala do SUS, quando a gente fala da saúde, a gente fala também de humanidade. Então, ter como secretária adjunta uma pessoa que demonstra pouca humanidade para tratar com as pessoas, para tratar com os vereadores e vereadoras, eu não consigo achar que a saúde vai para frente. Então, sim, me preocupa muito ainda
as questões da saúde. Me preocupa muito ainda a gente ter dentro da secretaria uma pessoa que foi tão difícil diálogo, de tão pouca transparência. Mas faço votos aqui que o Geraldo consiga apresentar medidas para que a gente resolva essa questão da fila de espera nas UPAs. Eu sou uma vereadora que, para defender a saúde, sempre defendo a saúde da atenção primária, a prevenção, a porta de entrada, a UBS, mas é inegável que a gente tem pessoas já com adoecimento agravado devido a essa falta de estrutura nas nossas UBSs e que precisam de um atendimento adequado, que precisam de respostas, que precisam de retorno, mas que estão lá, angustiadas e abandonadas. Muito obrigada. Obrigado. Vereador Juliano Valim, prejudicado. Vereador Edson da Rosa, prejudicado. Vereadora Andressa Marques. Rapidamente, senhor presidente, seguindo o tema que o senhor trouxe para essa casa, acho que nós não podemos deixar passar essa importante data. Eu também ia trazer alguns dados da nossa cidade, mas o senhor já trouxe, então eu gostaria de falar alguns dados gerais sobre os 61 anos do golpe militar que nós sofremos no Brasil e 40 anos que nós restabelecemos a democracia. Só nos primeiros meses, é importante a gente dizer que a democracia prendeu 50 mil, que a ditadura prendeu 50 mil brasileiros, torturou, perseguiu, e até hoje nós temos pessoas que estiveram desaparecidas e não foram encontradas. 14 mil pessoas foram enquadradas na Lei da Segurança Nacional e mais de 7 mil foram levados ao banco dos réus. Foram demitidos 10 mil servidores públicos e milhares de brasileiros tiveram que se exilar para escapar das torturas e da morte. Mais de 6 mil militares foram punidos, afastados ou assassinados. Nos primeiros meses após o golpe, 50 mil brasileiros foram presos e torturados, enfim. Apesar da repressão, a resistência popular nunca cessou. A luta culminou na campanha das diretas já, que levou ao fim da ditadura em 1985, há exatos 40 anos. Entretanto, o legado de dor e impunidade permanece, pois os arquivos da ditadura seguem fechados e com muitas famílias ainda buscam respostas sobre seus entes desaparecidos. Nos últimos anos, o Brasil testemunhou uma ascensão da extrema-direita que culminou na tentativa de golpe em 8 de janeiro de 23. Naquele dia, grupos extremistas atacaram as sedes dos 3 poderes em Brasília, se me permite em um uma ato parte, golpista financiado e articulado por setores que rejeitam a democracia. Enfim, nobres colegas, vereadores e vereadoras, acho que nós estamos aqui, nós trouxemos esse cartaz para dizer que ditadura nunca mais, sem anistia para as pessoas que atacam e atentam contra a democracia. Nós estamos vivendo um dos períodos mais longos em regime democrático do nosso país. Nós precisamos valorizar isso, porque se nós estivéssemos em ditadura, as pessoas que estavam aqui hoje não poderiam ter se manifestado. Vários de nós que falamos mal do governo municipal, que criticamos o governo federal, que criticamos o governo estadual, que criticamos os governos, não poderíamos fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Então, falar sobre democracia e ditadura é falar sobre a liberdade de expressão que nós precisamos ter para falar sobre os temas da cidade, para falar sobre as coisas que afetam a nossa vida. E não só nós que somos parlamentares, mas nós também. Muitos colegas, vereador Ramon, foram perseguidos, como o vereador Lucas trouxe aqui, e tiveram seus mandatos cassados. Imaginem vocês serem eleitos e depois terem seus mandatos cassados por um regime que não tolera contraposição, que não tolera críticas. E como que nós vamos crescer sem críticas? Né? Como que nós vamos cultivar valores democráticos de respeito, de igualdade, de humanidade? Uma parte, vereador. Já lhe concedo, vereador. Se nós não preservamos esses valores, então, falar da nossa democracia é falar que nós precisamos preservar esse regime que tem permitido com que a gente consiga construir um Brasil que a gente quer, que está longe do que a gente quer, obviamente, mas junto com a população, de forma democrática, com certeza a gente precisa buscar. A sua parte, vereador Ramon. Vereador, eu queria falar a respeito de ditadura e dizer que em nenhuma ditadura nós tivemos uma pena para uma pessoa que picha uma estátua de batom a 17 anos de cadeia. É a mesma pena que talvez um estuprador ou que cometa latrocínio, ele não tem. Então, hoje, realmente, parece-me que nós vivemos uma ditadura. Então, eu falo o que a senhora disse, né? Que ditadura nunca mais. Então, eu gostaria que
principalmente a nossa Suprema Corte, revisse as penas para pessoas que protestaram. E protesto pode acontecer, como a gente viu hoje na Casa do Povo aqui. Já aconteceram diversos protestos da esquerda também, nenhum foi preso fora da ditadura, confesso. E que essas penas elas sejam revistas, porque não é proporcional você condenar uma pessoa por uma pichação de batom numa pena maior do que um estuprador. Eu acho isso totalmente desproporcional. Se ela estivesse protestando pró-Lula ou pró-Bolsonaro, mas seria essa a questão. Obrigado. Sua parte, vereador Cláudio Libardi. Vereador Ramon, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, nós não tivemos direito nem de ser condenados. Nós fomos torturados e jogados ao mar. Não houve nenhuma condenação por pichar com batom. A condenação é por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Pichar com batom não dá cadeia. Agora, tentar abolir o Estado Democrático de Direito dá cadeia. Mas essa é a minha divergência com o senhor. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Em 3 horas e 4 minutos, encerrando o espaço pequeno expediente, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Tenham todos um bom dia. Encerrada a sessão ordinária desta terça-feira, a primeira da semana, passamos ao espaço das entrevistas finais do Partido dos... O grande expediente. Vereadora, a senhora falou de um tema recorrente, né, que é abordado já no seu primeiro mandato, agora nessa legislatura também, que é a questão da segurança das mulheres em locais públicos, em espaços públicos, né, como em praças, também nas questões de paradas de ônibus, no próprio transporte coletivo, que infelizmente a gente vê esses números não diminuindo e sim crescendo. Bom dia, secretário. Vereadora. Bom que o tema secretário foi tão falado, né, nessa sessão que a gente acaba se confundindo. Desculpa, vereadora. Imagina. Bom dia a quem nos acompanha. Agora quase já de tarde, no horário do meio-dia, uma sessão longa, com debates extremamente importantes. E devido a uma reportagem que foi apresentada há pouco tempo, eu trouxe esse tema, porque a reportagem apresenta que pesquisas realizadas na Universidade de Brasília demonstram que a gente consegue reduzir em 21% o índice de violência, principalmente da violência contra as mulheres em espaços públicos, com o simples trabalho da zeladoria da cidade, das nossas ruas, das nossas vias estarem limpas, dos espaços estarem bem iluminados, principalmente as paradas de ônibus, de nós termos esse cuidado, essa preservação dos nossos espaços públicos. De 3 a cada 4 mulheres já sofreram algum abuso e, normalmente, isso ocorre dentro dos espaços públicos. A maior insegurança da mulher atualmente, segundo essa pesquisa, é justamente o transporte público, que leva a pessoa do trabalho para casa, da casa para a faculdade, para o lazer, para a cultura, para visitar um familiar. Então, a gente olhar para algo que diz diretamente a vida de nós mulheres, a vida das pessoas, que todos os dias temos que transitar e ocupar a nossa cidade, saber que, para esse tema, a gente consegue, com uma coisa simples, que é manter a zeladoria em dia, diminuir os índices de violência, diminuir os índices de agressão contra as mulheres, é fundamental.
Vereadora, obrigado pela participação, um bom trabalho, uma boa semana, e lembrando também a importância das mulheres denunciarem, né, quando ocorrer esse tipo de violência, para ter até um mapeamento das forças de segurança para uma melhor atuação. Pode ser no 190 da Brigada Militar, pode ser registrando uma ocorrência, pode ser inclusive aqui na Câmara de Vereadores, onde a gente tem uma procuradoria especial para a mulher, procurar também os gabinetes das vereadoras, é super importante também esse envolvimento da comunidade para a gente erradicar esse mal da nossa sociedade brasileira. Você acompanha a cobertura completa dessa sessão da Câmara de Vereadores no site do Legislativo Caxiense e também nas nossas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram. TV Câmara Caxias, na comunidade todo dia. Um abraço, boa semana a todos.